apenas para chuva. Hoje lá em Bauru, Ponte Preta e Noroeste, aqui na Bandeirantes, com o Roger Williams. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! Abertos os microfones da Bandeirantes para a transmissão de mais uma rodada do Paulistão Sicredi, a sétima rodada deste Paulistão que vai pegando fogo em 2025. Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, 262 quilômetros de distância de Campinas. 3 horas e meia de estrada. Lá se foi a Ponte Preta para pegar o Norusca. Nesse jogo importante para Ponte Preta. A semana é de derby, mas cada rodada conta. Se a Ponte vence hoje fora de casa, vai ser emblemático. Será a primeira vez que a Macaca vai emplacar 2 vitórias no campeonato.
vai matematicamente, praticamente se garantir na Série A1 de 2026. E também vai dormir na vice-liderança do seu grupo. Tá vendo que importância o jogo de hoje? Para o Noroeste é jogo de estreia de técnico novo. Alan Al chegou para o lugar de Paulo Comelli. E os caras meteram promoção de ingressos para aumentar essa média de público que já é altíssima. A quinta maior média de público só fica atrás dos chamados 4 grandes. E vai ter gente saindo pelo ladrão para apoiar o Norusca contra a Ponte Preta. Jogão de 2 grandes camisas do interior paulista, que você vai acompanhar conosco aqui na Bandeirantes, em FM 85,7, nos aplicativos e também no YouTube, já com imagens. Já com imagens, acesse aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se liga porque hoje vai ter promoção, hein? Alô, Ponte Pretano, hoje tem 10 ingressos pra você, hein? Para assistir o derby na área VIP do Moisés Lucarelli. Já, quando a bola rolar, eu vou informar como é que você vai fazer para participar dessa super promoção. Já vai entrando aí no YouTube da Bandeirantes. E aproveita que tá aí, deixa o like e se não é inscrito, se inscreva também. Nós estamos chegando. Já tem Noroeste Ponte Preta com todo o timaço do Batista. Aqui na Bandeirantes, em nome de Seara. Presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes com Pisocol. Colou, ficou. KTO.bet.br, jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse aí desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Em Bauru, 24 graus de temperatura. Não chove nesse momento e não deve chover com a bola rolando lá em Bauru, no estádio Alfredo de Castilho. Restando 21 minutos e meio pra bola rolar. A Bandeirantes movimenta seu timaço em mais uma jornada esportiva. Macaca com 10 mudanças, poupa o time para o derby, vem completamente diferente daquela que venceu o Água Santa em Diadema. Não é isso, Vladimir Catarino? Boa noite. Oi, Roger, boa noite a você. Uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial a você, torcedor ponte pretano. Pois é, Macaca vem bastante diferente para pegar o Noroeste. O time vem de uma vitória, também fora de casa para cima do Água Santa. E você disse muito bem, o outro triunfo hoje coloca o time na zona de classificação do seu grupo para a próxima fase. Mesmo assim, Alberto Valentim poupa jogadores, começa pelo goleiro, praticamente em todos os setores um time diferente. O pensamento é o derby do próximo domingo, mas também a preocupação com jogadores que possam se contundir para a sequência do campeonato. Por isso, usando a base, usando também jogadores que não eram titulares, a Ponte vem escalada de uma maneira totalmente diferente para o pega de logo mais. Roger. 7 da noite, mais 9 minutos, hora esportiva do Brasil. Estamos abrindo a grande jornada esportiva Bandeirantes. Em 20 minutos exatamente, a bola rola no Alfredo de Castilho. Tem Norusca e Macaca. E este Noroeste, que vem de derrota para o Corinthians, não venceu em casa ainda nessa temporada, hein, Catarino? Mas tem o apoio da torcida, né? Como você disse mais uma vez, deve ter casa cheia nesta noite. E tem também aquele ânimo, aquele incentivo da presença de um novo comandante. Paulo Comelli saiu após a derrota para o Timão. Alan Al assumiu o comando do time. E hoje tem duas novidades. Voltam de contusões o zagueiro Luizão e lateral direito Felipe Rodrigues no esquema 3-4-3. O Norusca vem querendo a vitória para cima da Macaca.
Esse é o jogo número 51 do Campeonato Paulista da Série A1, que vai ser apitado por Douglas Marques das Flores. Já tem bola rolando. Batista escala a dupla de comentaristas para analisar esse jogo importante. Semana de derby, todo jogo é importante. Todo dia, todo passo, toda escalação, toda movimentação, tudo aquilo que sai de dentro dos dois estádios, a Bandeirantes relata para você. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, alô Tigrão, a sua expectativa é essa ponte remendada diferente, uma ponte alternativa pra cima do Norusca. Boa noite, Tiger. Boa noite, Roger Williams. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Olha, a minha expectativa se reveste de curiosidade. É isso. Como é que esse expressinho vai se comportar com casa cheia? Já disse aí o Catarino, com promoção de ingresso, etc., numa panela de pressão em Bauru. Como é que ele vai se comportar? Vai tremer? Vai querer mostrar que não é expressinho, não? Os caras vão querer mostrar que podem ser titulares também? Incógnita total. Total, ponto de interrogação. Muita curiosidade. Quer minha opinião? Palpite apenas? Esse time vai correr muito e pode surpreender o Norusca dentro da casa dele, Roger. Em 18 minutos, sem bola rolando. Nesse momento, irrigação eletrônica deixando o gramado Alfredo de Castilho molhadinho. Sinal que não choveu lá, senão não tinha por que ligar mais a hidratação do gramado, digamos assim, de forma artificial. Ele já esteve lá, ele sabe tudo de futebol. A visão técnica da equipe de esportes da Bandeirantes. Alô, Gleger Zorzinho, hoje tem ponte, hoje tem Norusca. Boa noite, Gleger. Boa noite, Roger. Um abraço pra você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Não é o time que eu escalaria, não seria a minha alternativa, a minha opção, mas a gente tem que... E o ouvinte mandou até uma mensagem aí dizendo, né, mas tem que colocar os caras pra jogar, até pra testar, né, um jogo que pra mim é de suma importância pra Ponte, né, que tem aí uma vitória, ela praticamente que já elimina o primeiro objetivo, e aí dependendo dos resultados ficaria em segundo colocado do grupo, que é o próximo objetivo, classificar para a próxima fase. Enfim, tomara que dê tudo certo, né? Como disse o Tigrão, vai ser uma panela de pressão, porque o Noroeste vem de maus resultados, troca de treinador, estreando aí o Alan Al, e com certeza deve vir com tudo para cima da macaca. Vamos ver como é que vai se portar, mas não é o que eu faria. Eu tenho a expectativa de que tenha uma boa apresentação e é isso que a gente espera. Uma boa apresentação e que a Ponte possa trazer pontos para Campinas. Roger. No Alfredão, homens pagam meia em todos os setores hoje, inclusive torcedores da Ponte, hein? Que vão ficar na arquibancada conhecido como Benedito Eleutério, canto esquerdo das câmeras para quem vai acompanhar na TV ligado na Bandeirantes. Os ponte pretanos vão ficar nessa arquibancada. Mulheres e crianças hoje não pagam. É promoção que os caras fazem pra encher o Alfredão, pra fazer panela de pressão pra cima da Ponte Preta. Eles que já têm o quinto melhor público do campeonato em média, com 7.500 por jogo, só perde para os chamados quatro grandes. A expectativa de casa cheia. A Ponte vai ter que driblar tudo. Um adversário que tá desesperado, um estádio cheio. E uma montagem alternativa, como disse o Tiger, um expressinho de Alberto Valentim. Ele vai estar no intervalo da Bandeirantes e depois do jogo no apito final. Com bola rolando, vai apresentar os principais resultados no plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Vem aí o Em Dia com a Bola com Edu Pinheiro. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Muito bem, meu amigo Roger Williams, um abraço para você, meus cumprimentos, abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato. Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Paulistão, 7ª rodada, começou ontem com Velo Clube 2, Portuguesa também 2 lá em Rio Claro. Em Limeira, Inter 1, Red Bull Bragantino também 1. Hoje, além de Noroeste Ponte, também às 19h30, Morumbis, São Paulo e Mirassol, 21h35 na Vila, Santos e Botafogo de Ribeirão. Amanhã, 19 horas, no 1º de maio, São Bernardo no Horizontino. Amanhã, 19h30 no Brinco, Guarani Água Santa.
20 horas de amanhã, Allianz Parque, o clássico Palmeiras e Corinthians. Atenção, na Série A2, tivemos 2 jogos hoje à tarde, Santo André 5, Rio Claro 1 e Oeste 2, Taubaté também 2. Destaque para 20 horas Piracicaba, 15 e Juventus. O 15 é líder com 16 pontos e vai terminar como líder, porque não tem como ser ultrapassado. E na Série A3, tivemos 4 jogos hoje à tarde. Americana, Rio Branco 1, Francana também 1, Rio Preto 0, São Bernardo 0, União Suzano 1, Monte Azul 3 e União São João 3, Desportivo Brasil também 3. Pelo Brasil, no Carioca, começando em Uberlândia, no Parque do Sabiá, Flamengo e Portuguesa. Às 21h30 no Mané Garrincha, em Brasília, Vasco e Fluminense. E no Campeonato Mineiro, ontem no Mineirão, Atlético 1, gol de Hulk, Atlético 0, mas mesmo assim o Atlético é a grande sensação do campeonato e tem como técnico o Roger Silva, o Roger, ex-atacante da Ponte. E às 22 horas no Independência tem América e Cruzeiro. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficol é 100% praticidade. É Pisocol. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO, todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Equipes na boca do túnel, já vão subir no Alfredão, pra bola rolar aí sim para Noroeste Ponte Preta. Já vejo aqui a Macaca vai jogar inteira de preto com a faixa branca no peito. Uniforme que foi usado no jogo contra o Água Santa e deu sorte. E por falar em Água Santa, a equipe do Água Santa anunciou Pintado como novo treinador. Informação de última hora, Pintado é o novo comandante do Água Santa. Noroeste vai jogar inteiro de vermelho e a Bandeirantes escala os times pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante. Pra inflamar a cidade sem limites, a Ponte Preta vai a campo escalada pelo técnico Alberto Valentim, com Pedro Rocha é o goleiro 1, 44 para Nilson Júnior, 26 Vicente Conte, a meia dúzia Sérgio Rafael, 20 João Gabriel, 28 Pacheco, 8 Dudu, 27 Luiz Felipe, 25 Lucas Cândido, 29 Everton Brito, 77 Bruno Lopes. Tá diferentão o time da Ponte, hein? Com Pedro Rocha, Nilson Júnior, Vicente Concha, Sérgio Rafael, João Gabriel, Pacheco, Dudu, Luiz Felipe, Lucas Cândido, Everton Brito e Bruno Lopes. No banco, hoje um banco bem reduzido da Ponte. O técnico Alberto Valentim tem à disposição William, 30, 2 para Maguinho, 19 Gustavo Teles, 21 Johnny Lucas, 31 Victor Andrade, 34 Caio Vitoriano, 35 Pedrinho e 90 para Danley. Avante Noroeste, Bauru com emoção. Alça essa bandeira. Noroeste estreando o técnico Alan Al, que escala o time com Felipe Alves, 27, 3 Carlinhos, 4 Luizão, 44 Maicon, 12 Felipe Rodrigues, 66 Maicon Jesus, 26 Dudu Miraíma, 88 Denner, 37 Thiago Lopes, 7 Pedro Felipe, 9 Carlão. Norusca vem de derrota para o Corinthians na última rodada e joga hoje com Felipe Alves, Carlinhos, Luizão, Maicon, Felipe Rodrigues, Maicon Jesus, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes, Pedro Felipe, Carlão. No banco, 1 para Fernando Henrique, 94 Jefferson, 5 Jonatas Paulista, 11 Luiz Thiago, 15 Diego Maia, 17 David Buiu, 21 Blade, 22 Renan Araújo, 50 DG, 51 Adriano, 55 Léo Costa e 99 Genison. Arbitragem do jogo. Apita o jogo Douglas Marques das Flores. Ele vai estar auxiliado na bandeira 1 pelo Ricardo Pavanelli Lanuto. O bandeira 2 é o Henrique Perinelli Oliveira. Quarto árbitro, Hermínio Henrique Dalder. O árbitro de vídeo é Hilbert Estevan da Silva. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, apesar de saber que o jogo vai ser cheio de dificuldades, né, a Ponte tá com um time alternativo aí, poupando alguns jogadores, né?
não é o que eu faria. Já falamos isso já durante toda a semana, durante o programa agora há pouco. Falei também no pré-jogo e agora eu vou falar o seguinte. Tenho a expectativa de que esses caras que receberam a oportunidade saibam aproveitar a oportunidade para manter uma certa organização, né? Provavelmente não é um time que vinha jogando junto, treinou aí um ou dois treinos já para participar desse jogo importante. Então, o que eu quero ver é o quê? Entrosamento, intensidade e concentração em primeiro lugar. Porque é bem provável, viu, Tigrão? Eu tenho essa expectativa de que o Norusca vai vir para cima, vai pressionar, vai marcar a saída de bola, né? Vai marcar em cima para tentar fazer o gol logo, para trazer logo uma tranquilidade, para trazer o torcedor para o seu lado. É bem provável que o Noroeste faça isso. E a Ponte tem que estar preparada, concentrada e, vou repetir, organizada. Porque quando você joga com 3 zagueiros, e aparentemente é isso que vai fazer o Alberto, você tem que ter organização. É bom, é um esquema, é ótimo jogar com 3 zagueiros, desde que tenha treinado, desde que tenha organização, né, e capacidade de executar aquilo que foi determinado. É isso que eu espero para o jogo. Mas a gente sabe que é um jogo complicado, é um jogo duro e difícil. Mas eu acho sim que a Ponte tem condição de pelo menos empatar a partida. Tigrão, o que você espera para esse jogo daqui a pouquinho aí? Um abraço, boa noite. Boa noite, Gleger. Um abraço para você também. Olha, eu acho que o empate é um grande negócio, diante das circunstâncias, claro. Eu vou dizer até mais. Se a Ponte fosse a Bauru, com essa pressão toda, com o time considerado titular e empatasse, eu diria a mesma coisa, grande resultado. Agora, principalmente depois que ganhou 3 pontos importantíssimos no domingo, lá em Diadema, contra o Água Santa. Agora, jogando com um time alternativo, se com o time titular eu consideraria um ótimo negócio o empate, né? Com o time reserva aí, com o expressinho, eu acho que é um grande resultado, é um resultado maior ainda. Só que eu não vou me surpreender se a Ponte de repente meter uma correria. Tá todo mundo esperando correria do Noroeste e esses caras vão lá sem muita responsabilidade, estão entrando para representar dignamente a camisa do clube, mas também querem um lugar ao sol. Eu acho que eles vão para cima, não tem muita tensão, não tem muita responsabilidade do ponto de vista de cobrança, que eles estão colaborando, estão no grupo e querem provar que tem qualidade também e que a Ponte tem elenco. Então, uma vitória da Ponte não vai me surpreender, apesar de, na teoria e na frieza do pré-jogo, eu estar aqui atribuindo, sim, favoritismo para o Noroeste. Meu queridíssimo Roger Williams. Valeu, Tiger! Valeu, Gleger! Tô vendo aqui o Douglas Marques das Flores com os capitães para o TOS. O capitão Ponte Pretano é Lucas Cândido, camisa 25. O capitão do Norusca é o Maicon, zagueiro, camisa 44. E o Douglas Marques, árbitro de 39 anos, agente de esportes, fazendo o seu segundo jogo no Paulistão. Lembra muito Fumagalli quando era mais novo. Meu Deus, meu Deus. Olha, Alberto Valentim disse à TV antes dos times se aquecerem, abre aspas, estamos falando do cuidado com o lado físico. Esse é um ano atípico, não tivemos semanas cheias, a cada 3 dias estamos jogando, o pensamento é só aqui, o derby só depois que terminar, foco total, a preparação foi curta por conta do tempo, mas voltado para esta partida importantíssima para nós, disse o técnico da Macaca, a emissora detentora dos direitos de transmissão. Quer dizer, ele justifica a escalação alternativa Ponte hoje com 10 mudanças, baseado na questão física. E diz que não é por conta do derby. Derby é domingo e derby é onde? É na Bandeirantes. Derby domingo, 4 da tarde no Moisés Lucarelli, no Majestoso. A Bandeirantes anuncia para amanhã, 19h30, Guarani, Água Santa. Leandro Boles vai transmitir aqui com o timaço do Carlos Batista. A bola vai rolar do Alfredo de Castilho, 19h29 e o público vem chegando, Catarino. O público ainda vai chegando, essa promoção vai atrair muita gente. E a Ponte também vê o seu torcedor chegando, vai ficar à esquerda do
no rádio e no dispositivo para quem tá em casa ouvindo a Bandeirante. É, o torcedor pontepretano presente sempre, né? O torcedor do Noroeste chegando aos poucos, Roger. Vai começar o jogo, a ponte à esquerda. À direita está o time do Noroeste, o Quintonal marca 7 da noite. Mais 30 minutos, hora esportiva do Brasil. A ponte vai dar a partida. Boa sorte, Ponte Preta. Macaca inteira de preto, mesmo uniforme que usou na vitória do jogo passado contra a equipe do Água Santa. Detalhes brancos na faixa e também no calção. Noroeste com meias e camisas vermelhas, calções brancos, arbitragem com aquele verde, marca texto e preto também. O árbitro já zera o seu cronômetro. Vai começar o jogo, vai começar a 7ª rodada do Paulistão Sicredi aqui na Bandeirantes. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa, Paulistão Sicredi, 7ª rodada, bola rolando em Bauru. No rádio, na internet, só dá Bandeirantes. 18 segundos de bola rolando. A ponte vai atacar a direita do seu rádio, do seu dispositivo nesse primeiro tempo, como se atacasse no estádio Moisés Lucarelli para o gol da linha da Fepasa. E vem a ponte, já rouba a bola pelo setor esquerdo, o Cândido rolou pelo meio de campo. Pachecão, atenção, no pé de ferro, na valentona, ele ganhou, a bola sobrou, espirrou com o Dudu, briga pela bola, mas depois passe errado. Recuperação de Carlão, Carlão já toca a bola pelo setor esquerdo, vem com Maicon Jesus, secou até o outro, Maicon recolhe na perna direita. O último homem da Ponte Preta para tentar a marcação, o bote é o Bruno Lopes com a 77. O Noroeste já desce para o câmbio de ataque, desce com o Maicon Jesus com seu cabelo descoloridão. Retrocede a jogar, abre com Luizão, zagueiro experiente do futebol, especialmente aqui de São Paulo. Mete a bola para Carlinhos, volta com Luizão, passadas largas, zagueiro daquele, zagueiro. Usa a camisa por dentro do calção. Ele recolhe a bola na perna direita, vai fazer o lançamento na profundidade na ponta esquerda, subiu de cabeça o chileno. Um cabeçaço de Vicente Concha para tirar dali. Rebote, volta para a equipe dos caras que se arma de novo para o campo de ataque. Carlinhos é o zagueiro que vai jogar pela esquerda, aí está ele. Pega a bola pelo lado esquerdo, perto da linha divisória do campo e já caiu o Luizão, hein? Caiu sem bola, Luizão, camisa 4 do Noroeste. Não sei se vai ter sequência não. Departamento médico do Norusca já em campo, Catarino. É, contusão muscular aparentemente, né? Quando ele deu aquele lançamento, ele já sentiu. Caiu imediatamente. Departamento médico em campo atendendo o zagueiro do Norusca. E atenção para os prêmios de hoje na nossa transmissão. E o prêmio de hoje é especial para você que acompanha as jornadas esportivas da Bandeirantes. Você sabe, sempre em todas as jornadas você pode faturar prêmios. Hoje aqui no jogo Noroeste Ponte Preta tem 10 ingressos para o setor VIP do Moisés Lucarelli para o Derby 209. 10 ingressos para o Derby 209 no setor VIP. Promoção que vale enquanto a bola estiver rolando. Para participar, o torcedor da Ponte ligado na nossa transmissão, mande agora seu nome completo mais CPF, mais a senha da promoção no WhatsApp que está na tela do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Então você tem que ir lá no YouTube, olhar aqui para a tela, daqui a pouco vai aparecer no YouTube aqui embaixo o número do WhatsApp que você vai mandar e a senha que vai estar aparecendo também. Número do WhatsApp, que não é o WhatsApp que você participa todos os dias com o Batista, com o CH dos nossos programas, não. É um WhatsApp específico da promoção, mais uma senha. Aí você vai mandar o nome completo, mais CPF. Atenção, só vale um CPF por pessoa para participar. Nós vamos divulgar os ganhadores dos 10 ingressos VIP para o Derby de domingo, durante o apito final, depois do jogo com o Edu Pinheiro. Preste atenção no WhatsApp que está na tela, pois não é o mesmo da rádio. Os ganhadores deverão retirar os ingressos no dia do jogo, domingo, dia 9 de fevereiro, das 2h50 às 15h50 na loja oficial da Macaca. Tá valendo! Participe, boa sorte! E aqui o encontrão do camisa 7, Pedro Felipe com o zagueiro da Ponte Preta, tá no chão. Sérgio Rafael, essa jamanta fez a falta em cima do Pedro Felipe, que viu passarinhos. E agora a alteração do Norusca, Vlad. Isso, não deu mesmo pro Luizão, tá fora, entrou o Renan Araújo, tem a 22, Renan Araújo 22, no lugar do Luizão, a mudança feita pela equipe do Noroeste. Azar do Noroeste, hein? Já teve que mudar com minutos antes dos 5. Renan vem aí no lugar de Luizão, principal zagueiro da equipe. E o Luizão
Se eu não me engano, tava voltando, né, Vladimir? Não, quem que tava voltando? Ele Isso, mesmo, né? Luizão e Felipe Rodrigues, os dois voltando de contusão. Ele tava voltando de contusão, já sofre uma lesão no começo do jogo. Tá 0-0, 4 minutos de bola rolando no Alfredo de Castilho. Tá 0-0, você acompanhando o futebol da Bandeirantes. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Jogo parado ainda, tem um jogador do Noroeste fora do campo. Nós praticamente não tivemos bola rolando nesse começo de partida. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou pelo WhatsApp, site e app. Abra sua conta. 4h44 de bola rolando, você ligado no futebol da Bandeirantes. Alfredo de Castilho, essa é a 7ª rodada do Paulistão Sicredi. Lateral para os caras, Felipe Rodrigues levantou a bola forte para o campo de ataque, vai nela com tranquilidade. Pedro Rocha faz a defesa, o Pedrão voltando ao gol, titular da Ponte Preta com seu uniforme amarelo. Ele já sai para o jogo, acionando Vicente Concha. Ele solta pelo meio com Sérgio Rafael, é o time de Alberto Valentim se armando para o campo de ataque. Eletrônico da Bandeirantes marcando 5 minutos, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 5. Primeiro tempo em Bauru. Norusca e Macaca 0-0, Edu Pinheiro. Roger Williams, é o seguinte, olha, pelo Morumbi, já começando lá no Morumbi, e o jogo tá 0-0 e tem muito jogo aí pelo Brasil, Roger Williams. Essa é a Bandeirantes de Márcio do Batista, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Deixe seu like por lá, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E já vá participando da promoção. Tá valendo 10 ingressos VIPs para o derby domingo. Tem derby na Bandeirantes. E olha os caras aí. Vem com o Thiago Lopes, o armador. Já ganhou na corrida, deixou para trás seu marcador, rolou, é para Carlão. Quase o Carlão enche o pé, mas voltou o rebote, atenção, o tiro. Defendeu Pedro Rocha. Uma paulada do Felipe Rodrigues. A bola era endereçada para o Carlão, artilheiro dos caras. Ele furou, mas depois chegou enchendo o pé o lateral. Bela defesa, segura e firme, sempre segura e firme, Pedrão Catarina. Primeiro com o Thiago Lopes, né? Foi a linha de fundo, cruzou buscando o Carlão, ele não alcançou. A bola atravessou toda a extensão da área e sobrou na direita. O Felipe Rodrigues chegou e deu uma sapatada na redonda, mas o Pedro Rocha fez uma grande defesa, impedindo o primeiro gol do jogo. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Pro jogo, atacando o time do Noroeste, levanta o capitão Maicon, direto para o campo de ataque, lá pela ponta esquerda para Maicon Jesus, ataca a esquerda do seu rádio Norusca, do seu dispositivo, do seu eletrônico aí em casa, você ligado na Bandeirantes por multiplataformas, a Bandeirantes ligada em você. Vem Ponte, Cândido, descarrega a bola pelo meio, soltando com o Dudu, vai conduzindo a bola do jogo, camisa 8, usa a perna canhota, faz o lançamento à frente, tentou meter entre os zagueiros, sobrou lá atrás com um zagueirão, Renan sai pro jogo, abre com o Maicon Jesus, chega antecipando o Dudu, metendo essa bola para fora, evitando o ataque do Norusca, mas cedendo lateral para os caras no lado esquerdo do campo defensivo. 0-0 com 7:37. A Seara está prestes ou presentes há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Carlão tenta brigar pela bola em cima do Dudu, faz a falta, é bola para a equipe da Ponte Preta. 8 minutos de bola rolando e você ligado no futebol da Bandeirantes. Já com 500 aqui na nossa plateia ao vivo, ligado no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pessoal também que está comigo no portal carlosbatista.com.br. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você é sempre muito bem-vindo aqui na Bandeirantes. 7 da noite, 38 minutos, 8h20 por jogo, 8h20 jogados. Abre a bola, Dudu soltando pelo lado esquerdo do campo. Abre a bola lá pelo outro lado com o zagueiro Nilson. Nilson pelo meio descarrega, soltando para Sérgio Rafael. Triangula a jogada para todos os zagueiros pegaram da bola com Vicente Concha. Vicente já solta essa bola pelo meio, descarregando a bola para Luiz Felipe. Vem buscar a bola, já toca pela direita para João Gabriel. Metida a bola no campo de ataque, subiu o Maicon, mas tirou mal, voltou, rebote para Macaquinha. Atenção, Bruno Lopes vem pela ponta direita, o 77 da ponte de escola, o lançamento para a grande área. Interceptação do capitão Maicon, tirando o perigo dali. Pega a bola, Carlão já passa da marcação do
do seu contrário, mas ficou na marcação do Concha. Foi duro o chileno até fazer a falta e progredir para evitar a progressão do contragolpe da equipe da casa. É aquela chamada falta tática, né? O Concha não deixou que o Carlão avançasse, até porque a zaga da Ponte estava desguarnecida. Alô, Avelar! Dizendo que o Roger Williams é pé quente. Falei que você iria narrar uma vitória da Ponte domingo e deu certo. Hoje você vai narrar outra vitória. Valeu, Avelar. Alô, Matozinho. Um abraço pra você aí, Matozinho. Tá fazendo lá a sua torcida e já tá esquentando os samborins pro derby. Ele é vizinho ao estádio Moisés Lucarelli. Alô, Binho! Se tiver derby é mais 3 pontos para o Bugre. Tá provocando aqui. Tem Bugrino, tem Ponte Pretano, tem de tudo no chat do YouTube da Bandeirantes. Lá o bicho pega, é a chapa esquenta, o filho chora e a mãe não vê. Bola retrocedida para o Carlinhos aqui no campo ofensivo da equipe do Norusca. Vira completamente a jogada lá do outro lado para o Renan. Ele entrou já no comecinho do jogo no lugar do zagueiro Luizão, que saiu machucado. Abre a bola com o Luiz Felipe, devolve pelo meio, soltando lateralmente a bola com Pedro Felipe. E foi pro solo. O árbitro marcou a falta, eu achei que foi desarme legal. É bola para a equipe do Noroeste bater. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Na marca pontual de 10 minutos, primeiro tempo. Alfredo de Castilho em Bauru. 0 Noroeste, 0 para a Ponte Preta, Edu. Olha, é o seguinte, no Morumbi estamos agora com 6 minutos. De São Paulo 0, Mirassol também 0. E no Cariocão, o jogo é lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá. E sai gol do Flamengo, hein? Flamengo 1, Portuguesa 0. Bandeirantes FM 85,7. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, Tigrão, como começa o jogo em Bauru? A Ponte fechando novamente a casinha, segurando a onda, encurtando os espaços. O Noroeste chegou uma vez. A Ponte encurta, o Norusca chegou com perigo, aí acabou furando o Carlão. Depois a pancada, grande defesa do Pedro Rocha, 11 minutos. Uma chance para o Noroeste, nenhuma para a Ponte. Mas a Ponte muito bem postada atrás. Muito bem postada. E explorando os contra-ataques. Estamos vendo o mesmo futebol reativo e a mesma estratégia que vimos lá em Diadema no domingo. 11:20, sai pro jogo Noroeste, desde o seu campo defensivo, bate na bola, levantando o Renan para o campo de ataque, pouca ligação intermediária, os caras gostam do chutão, sempre buscando à frente o Cardão, a Ponte vem na recuperação, já está no campo de ataque, Dudu mete essa bola pela ponta esquerda, tá lá por lá, o Cândido domina, vai pra cima, evita a marcação do seu contrário, rola essa bola, na ponta esquerda, lá vem a Ponte, se apresenta Everton Brito, ele vai pro domínio lá do outro lado, atenção, 2 a marcador, rolou pra Dudu, entrada na área, tentou tirar o zagueiro, mas aí levantou demais a bola, ficou tranquilo para o goleiro Felipe Alves, de 36 anos, Vladimir. É que o Dudu não conseguiu dominar, né? Se o Dudu domina, ele tem totais condições pro remate. A bola quicou à sua frente, ficou mais tranquila nas mãos do goleiro. Alô, Leonardo Luiz, Camila Prado, Marcel Max, Carlos Fernandes, Rosiane Prado, Wagner Ortiz da Silva, Antônio Silveira, o Rodair, Lucas Prado, Marcel Max e toda essa galera comigo. Daqui a pouco eu giro mais e movimento essa grande plateia online da Bandeirantes. Tenta passar, mas não passa. Felipe falhou no domínio e deu a bola de presente para a equipe da Ponte Preta. Lateral, lado esquerdo do campo defensivo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Gleger Zorzin, quase 13. Comecinho do jogo, tá gostando, Gleger? Tô gostando sim, tô gostando do posicionamento, da organização, aquilo tudo que a gente pedia, né? Tudo que a gente esperava para esse jogo, a Ponte tá executando. Tá jogando bem, tá encarando, né? Tá bem posicionada, principalmente no setor defensivo. Tô gostando da macaca, viu, Roger? Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Amanhã, 7:30 da noite, Guarani e Água Santa com Leandro Bolles. E domingo, 4 da tarde, tem derby. Derby é com Carlos Batista, derby é com a Bandeirantes. Se manda pelo lado esquerdo, Michael Jesus, lá vem os caras. Lá vem o time vermelhinho, ele descarregou a bola pelo meio para Thiago Lopes, usa a pé da direita, fez a inversão completa para Felipe Rodrigues, na ponta direita, dominou, fecha na marcação, o 20 da Ponte Preta, fecha por lá, o João Gabriel, João já jogando lateral esquerdo, hein, e não lateral direito, nesse time da Ponte que tem 3 laterais direitos, quem cobra a esquerda é João Gabriel, mas não conseguiu tirar, insistiu, Felipe vem com a bola, dá uma vez, dá a segunda, dá outra enxerdada, Bruno Lopes ajudando lá atrás, ele quem chegou para ajudar, e a bola é colocada para fora, ganha arremesso lateral.
É o João Gabriel, que é o lateral esquerdo da Ponte. O Cândido mais pelo meio. E aí você vê mais pela direita, às vezes o Luiz Felipe, às vezes o Pacheco também. É isso, ô Tiger? Falei certinho? Ou mais ou menos? Isso, por enquanto é isso, mas a novidade aí, né? Você falou um monte de lateral, né? Mas o Lucas Cândido tá sendo armador, né? O Lucas Cândido, o 25, ele é um canhoto de muita qualidade. Ele faz tanto segundo volante, como faz também o lateral esquerdo. Mas ele não tá de lateral esquerdo, não. Lateral esquerdo é o João Gabriel, o lateral direito é o Pacheco. Aí tem 3 volantes, um vira meia, que é o Lucas Cândido, atrás dele o Dudu e o Luiz Felipe, e à frente, tentando puxar em velocidade, o Everton Brito e o Bruno Lopes. Bola colocada para fora pelo zagueiro Sérgio Gabriel, é bola para a equipe do Noroeste. Você ouviu o toque do quinto sinal, marcando 7h45. Esse é o eletrônico apontando 15 minutos. Se manda a macaca, vem para a ponta direita, tentativa do Bruno Lopes. Bola forte demais, tranquilo para a defensiva noroestina. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 15, primeiro tempo. Paulistão Sicredi, Alfredo de Castilho, Bauru, 7ª rodada, 0 Noroeste, 0 Ponte, Edu. Morumbis, gol do São Paulo, hein? Gol do São Paulo, Caleri, 8 minutos, São Paulo 1, Mirassol 0. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Domina a Concha, recua até o goleiro Pedro Rocha, ele domina na perna direita e agora usa a esquerda para sair para o jogo, não tocou de perna destra, abrindo pelo lado esquerdo do campo com Nilson Júnior. Recolhe no campo defensivo para a equipe da Macaca, que joga de preto com a faixa branca do peito. A Ponte se defende no campo da esquerda, pertinho de onde está a sua torcida, que está ficando ali no setor extremo esquerdo do estádio Alfredo de Castilho. Uma ótima presença de público, inclusive da Ponte Preta, que mandou o seu torcedor para lá também. Vem pelo meio de campo, a bola em disputa, sobrando com o Thiago Lopes. No grande ciclo, ele faz o lançamento para Pedro Felipe. Atenção, entrou na área, vai pintar o primeiro, bateu. Pedro Rocha! Fecha o compasso, evita o gol do Noroeste, Vladimir. Olha o Noroeste de novo. De novo com Pedro Felipe, tentou rolar pra Carlão. Tira Sérgio Rafael. Insiste os caras pela direita. Felipe colocou a bola da grande área, tira por baixo. Afastou Nilson Júnior e bota essa bola pra fora da pressão do Norusca. Que defesa do Pedrão. Grande defesa, né? O Pedro Felipe chegou cara a cara ali com o Pedro Rocha. Mas o Pedro tem essa característica, ele cresce à frente do adversário. Uma defesa meio que de handball, de futsal, né? Com o pé fez a defesa, o goleiro do goleiro da Ponte, impedindo o gol ali do Pedro Felipe. Essa é aquela hora que todo mundo fica assim, quero saber a nota. É defesaço, tenho certeza. Eu quero saber o grau de dificuldade, o conceito e a nota. Gleger Zorzin foi craque da posição. E aí essa defesa, o grau de dificuldade, Gleger. O grau de dificuldade não é tão alto, né? Porque a bola veio em cima do Pedrão. Mas ele foi muito bem, como disse o Catarino, fechando o ângulo, cresceu ali. E ele é muito grande, né, cara? Ele é muito alto. Fala, qual, Gleger? Dificuldade é 7,98. Nossa, por 2 milésimos. Não é defesaço. Ele ia falar defesaço. Como eu enchi a bola dele, ele me contrariou. Não foi defesaça, mas foi quase. Alô, Ricardo Faria. Um abraço pra você. Alô, Cláudio Saniel. Alô, Emerson Santana. Alô, Paulinho Santos. Galera que tá comigo no YouTube participando da promoção. Hoje você concorre a 10 ingressos para o derby. Ingresso para setor VIP, hein? Derby 209, que é aí na faixa. Então, para participar, o torcedor da Ponte ligado na nossa transmissão, mande agora seu nome completo, mais o CPF e a senha, hein? Tá aparecendo uma senha para o WhatsApp que tá aparecendo na tela do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então você vai enviar seu CPF, o nome completo, e tem uma senha aí, você manda para esse número que tá aí na sua tela. É facinho. Só pode um CPF por pessoa para participar e o sorteio vai ser no apito final com Edu Pinheiro. Vá mandando, espalha por aí, compartilha a nossa transmissão
para sua família inteira, para os seus amigos, para todo mundo e assistir o derby na faixa por conta da Bandeirantes. Você que receber aí os seus ingressos vai retirar domingo na loja da Macaca antes da bola rolar para Ponte Preta e Guarani. 18h53, sai pro jogo Dudu, abrindo essa bola, soltando lá pelo setor esquerdo, vamos Ponte, aí vem Luiz Felipe, meteu para correr, João Gabriel na ponta esquerda, vamos lá garoto, vem da base, é cria, ele prefere tocar a bola soltando aqui no campo defensivo, a bola com Nilson Júnior, Nilson aberto mais à frente para Luiz Felipe, deixa a bola com Dudu, Dudu sai da marcação de dois contrários, ele abre a bola de novo pela ponta esquerda com Nilson, Nilson volta com Dudu, a Ponte troca passes no campo de ataque, bola solta na profundidade lá pela ponta esquerda, domina o 20 da Ponte, João Gabriel, tudo isso com quase 20, dá 0-0 o jogo, perde a bola João Gabriel, recuperação da equipe noroestina, que sai pro jogo com o Thiago Lopes, o meio armador da equipe, vem na caça dele, pra cima dele, tentando bater a carteira, o Bruno Lopes, mas não consegue, bola fica tranquila pra equipe, agora comandada por Alan Alves Guarani, Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Quem caiu lá, Vlad? Me parece ser o Dudu, né? Quem tá caído por ali, a gente já confirma, né? Time totalmente remodelado aí da Ponte Preta, mas enfim, o jogo tá parado pro atendimento médico ser prestado. Roger. Alô, Almir Cardoso, tá torcendo pro Noroeste, hoje é Norusca 2.0. Olha o nome do nickname dele aqui, Vladimir. Como? Qual? Piloto de fuga 1980. Caramba, hein? Nasceu em 1980, né? Você tá maluco, cara. Alô, Antônio Cláudio, um abraço pra você e eu vou pro giro, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. E Altimaço do Gil Kleber colocando você dentro do Alfredo de Castilho, eu confirmo, 20 minutos 30 segundos, primeiro tempo. Em Bauru, 0 Noroeste, 0 Ponte Preta, Edu. 17, primeiro tempo, Morumbi, Scaleri marcou, toca ponta, Galeri que é gol, né? São Paulo, Mirassol 0, 21h35 na Vila, Santos e Botafogo. Bandeirantes. 24 graus a temperatura em Bauru, não chove na cidade sem limites. E quem não tem limites é o nosso comentarista Tigrão. Fala do jogo, Tiger, tá 0-0. Já já o Tiger traz a sua opinião. 21, fica com ela dominada, Pedrão sai pro jogo, abre curtinha a bola com o zagueiro Sérgio Rafael. Então eu vou ouvir o nosso Gleger Zorzi. E aí, Glegaço, 0-0, 21 minutos, primeiro tempo. Então, a Ponte para mim continua da mesma forma, bem posicionada, né, bem organizada, gosto do posicionamento defensivo. Acho que esse que é o caminho, né? Pelo menos na parte defensiva você mantém uma estrutura, mantém uma regularidade e é muito importante. Estou gostando do posicionamento até agora, só que a Ponte precisa chegar um pouco mais, né? Precisa pressionar um pouco mais o Noroeste para criar oportunidades de gol. Jogue com responsabilidade, joga em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Trocando as chuteiras o Dudu, hein? Rapaz, ele tirou uma azul que já era linda, botou uma dourada. Eu vou dizer, o Catarino, junto o teu, o meu cachê, o do Gleger, do Tiger, não paga. Do Edu, da Central Técnica, todo, não paga essa chuteira, é de ouro, Catarino. Talvez o do Lucas Pessoa seja um pouco melhor, mas o nosso demais não paga, não paga. Linda chuteira ali do Dudu, tá de volta o volante Ponte Pretano. Abraçando o Pedro Fonseca, o Antônio Silveira, o Ivan de seguinte, Roger narra uma vitória da Macaca querida, deixa comigo, é sua Ponte não perdoar. Não perdoa, a Ponte Preta não perdoa, não, e marque pra cima do Noroeste. Já passamos a metade do primeiro tempo, o placar de 0-0. Ponte domina a bola no campo defensivo, lá atrás com o Vicente Concha. O chileno sai pro jogo, abre com o goleirão Pedro Rocha, mete a bola lá pelo outro lado, o zagueiro por lá, quem corre por lá é o Nilson Júnior. Nilson mete essa bola à frente do comando de ataque, tentando lançar o João Gabriel, a zaga do Vermelhinho tirou, volta o rebote pra eles, Dudu Miraíma, 24 anos, chuteiras amarelas. Já lança aqui pela ponta direita, Pedro Felipe tentou entrar na grande área, se atrapalha com o zagueiro, melhor para a equipe da Ponte, acabou fazendo falta de ataque, é bola para a equipe da Macaca, apontada pelo árbitro de 39 anos, ele faz o seu segundo jogo na Série A1, o quarto do ano como árbitro principal, já que fez 2 na Série A2 também. No ano passado ele apitou 2 jogos da Ponte no Paulistão, hein? Ambos do Moisés do Carelli, ambos terminaram empatados, contra o Novo Horizontino e contra a Inter de Limeira. Foi 1-1 contra o Grêmio Novo Horizontino e 0-0 contra a Inter de Limeira. E ele apita agora mais um jogo da Ponte Preta. E eu estava lá nos dois, hein? Fui escalado para os 2 jogos.
Ah, é? Fui. Você seria capaz de escalar a ponte dos dois? Não exagera também. Não, né? Eu fui escalado, a ponte não me lembro. Muito bem, muito bem. Abraçando toda essa galera que tá comigo também no rádio FM 85,7 0-0. Chamou, falou, Tag. Então, eu acho que o Valentim, o Alberto, ele tem que dar uma olhada do lado esquerdo ali, que o João Gabriel é lateral direito, tá improvisado, já jogou por ali, não tem muito problema. Só que é o seguinte, o Alan Al estava em Campinas até antes de ontem, né? Defendendo o Guarani, sabe tudo aí de boa parte desses jogadores da Ponte. Então o Noroeste está fazendo o carga em cima do lado esquerdo da Ponte. E o Pedrão já salvou 2 vezes. As 2 jogadas foram pelo lado direito do Noroeste e lado esquerdo da Ponte. Pedrão já fez o papel dele, já é o destaque do jogo com 2 grandes defesas. Uma no rebote, uma bomba ele pegou, e a segunda cara a cara ele fechou todo o ângulo, né? Saiu de encontro e acabou encurtando a área de ação do jogador do Noroeste. Agora, se não tiver dando certo, muda o João Gabriel de lado, de repente bota o Lucas Cândido por lá e puxa o João Gabriel por dentro, porque o Noroeste está fazendo carga em cima dele e ele está sentindo. A Ponte está vulnerável por ali. Eu tenho que abrir um pouquinho, tá com 3 zagueiros, abre o Nilson Júnior para cobrir, para ser um anjo da guarda dele ali. É o ponto vulnerável da Ponte até agora nesses primeiros 25 minutos. Domina a Ponte no campo intermediário. Aí vem pro domínio 25, Lucas Cândido, capitão da Ponte, solta pela ponta esquerda para João Gabriel. Encosta pediu, recebeu Dudu, volta a bola com João Gabriel. Retrocede um bocado mais para Nilson Júnior. No campo defensivo, a Ponte recomeça o jogo com 25 minutos. Primeiro tempo, em nome de Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. É referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Amarelo. Pra quem? Primeiro do jogo vai pro camisa de número 22, Renan Araújo do Noroeste. Uma falta mais dura cometida ali pra cima exatamente do Dudu. Então tá amarelado o zagueiro do Noroeste, Tempo Roger. Passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 26, primeiro tempo, Alfredo de Castilho em Bauru, 0 Noroeste, 0 Ponte, Edu. Olha, 22 Morumbi, Caleri, São Paulo 1, Mirassol 0, no Parque do Sabiá, intervalo, gol do Juninho de cabeça, Flamengo 1, Portuguesa 0, 21h30 no Mané Garrincha em Brasília, Vasco e Fluminense. Essa é a Bandeirantes FM 85,7 nos aplicativos e no YouTube. Tá bombando no YouTube. Vamos chegar daqui a pouco a 900 pessoas simultaneamente. Um abraço pra você, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa o like, hein? Deixa o like. Deixa eu ver quantos likes a gente tem pra pôr uma meta. 108, abaixo. Eu quero 200 likes no mínimo pra virar o primeiro tempo. Falta pra Ponte, lá vem da esquerda pra direita, subiu de cabeça, tirou Maicon, afasta, voltou, rebote pra Ponte, insiste. Pedro Felipe ajudando lá atrás. Ele tirou o rebote da Ponte sem falta, levanta essa bola. Aí sim, com falta. Bola para a equipe do Noroeste, ou não? Ela foi direto pro zagueiro, pro goleiro. Tive a impressão que ele marcou uma falta de ataque, pegou, né? Marcou falta do Everton Brito, né? Ali no campo de ataque Ponte Preta. Segue a promoção, valendo 10 ingressos pro setor VIP do Moisés Lucarelli para o Derby 209. Quer participar? Quer saber como? Vai lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, as instruções estão na tela. A senha e o WhatsApp para você mandar seu nome e seu CPF. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Amanhã, 7h30 da noite, tem Guarani e Água Santa com Leandro Bolles. Vem Noroeste, bola forte na ponta direita, forte demais. Saiu em tiro de meta para o Pedrão, o Alan Al. O Alan Al tá olhando, coçando os parcos cabelos que restam no seu cucuruto. É tiro de meta para Ponte bater. Macaca com 10 alterações. Ponte totalmente diferente. Alô, Alexandre Rossi, um abraço para você. Obrigado pelo carinho, Paulo César Ferreira. Já falei do Matozinho, tem a Andorinha aqui também, José Silva. Quem mais? Antônio Silveira, o X Games, o Denis Henrique. Vamos, nega véia, domingo 2-0 pra Ponte. O pessoal já tá no clima do derby. Gian Games tá com a gente, o Ivan. Marcos Delgado. Bauru tem rádio? Tem, Marcos Delgado. Mas que bom que tá todo mundo com a gente aqui na Bandeirantes. Não há limites.
Como o Bauru é a terra sem limites, não há limites para Bandeirantes. E vem os caras aí, pelo lado esquerdo do campo, dominando o Dudu soltou a bola. Isso também tem um Dudu, só que o Dudu Miraíma. Tocando a bola para Carlinhos dá do outro lado para Renan empurra essa bola curta para Felipe. Troca passes a equipe do Noroeste. Alô, Edu Pinheiro, a sua informação. O Roger empatou o Mirassol no Morumbi, Gabriel. 24 minutos, primeiro tempo. São Paulo 1, Mirassol também 1. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Mirassol, que é o próximo aniversário do Noroeste. Lá em Mirassol, 4 da tarde, Noroeste e Mirassol. Sequência do Paulistão Sicredi quando será a 8ª rodada. Alô, Gabriel Soares. E mais comigo, Wilson Campos. Obrigado pelo carinho também. Esse é o quinto sinal, marcando 8 da noite. Bola com o zagueiro da Ponte. Domina Sérgio Rafael, empurra curto para Pedrão. Já fez 2 defesaças, como bem destacou o Tigrão, hein? É o grande nome da Ponte, especialmente no setor defensivo. Ele abre a bola soltando com Vicente Concha. Os caras já perceberam esse tic-tac da Ponte no campo defensivo e vão tentando empurrar sua última linha para pressionar a saída de bola da Ponte. Deu certo. Já roubou. Já veio o Noroeste. Carlão domina solo. Falta nele. Em cima o juizão marcou falta pro Noroeste Catarino. E o Carlão tá reclamando muito com a arbitragem, né? Reclamando aí da aplicação de cartões, pedindo o mesmo critério. Falta foi cometida pelo Dudu pra cima do Carlão. O árbitro marcou e a falta para o Norusca cobrar. Meia hora de futebol, já o giro. Primeiro aqui, vamos acompanhar essa cobrança de falta pra equipe do Noroeste. Alô, Naldo Boer, tá lá com o Pedro, tá em Americana. Tá curtindo a transmissão da Bandeirantes. A mensagem aqui do Maurício Antunes: não sou a favor de poupar jogadores pro próximo jogo. E se perder hoje, domingo, aí não resolveu nada. Ô Maurício, eu tô contigo nessa. Uma opinião também que o CH compartilhou dentro do Esporte Debate agora há pouco na apresentação do Carlos Batista. Estamos com 30 minutos, 3 na barreira, armada pelo goleiro Pedrão. É falta pros caras. À esquerda do seu rádio e do seu dispositivo é falta para a equipe do Noroeste bater. Vamos ver quem vai se posicionar para fazer a cobrança. Atenção, Pedrão. Já fez 2. Que faça mais uma ou essa bola vá para fora. Meia hora de futebol. Falta pro Noroeste. Gramado só tá molhado porque ligaram a irrigação artificial porque não chove lá naquela cidade. Thiago Lopes tá mais pra ele. Atenção, perna direita, bateu, tentou explorar um possível desvio. A bola foi venenosa, mas foi no centro do gol. Defendeu o goleiro Vladimir. Tava muito bem colocado o Pedro Rocha, né? Foi no centro do gol. Defesa tranquila do goleiro Ponte Pretano. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 31-25, primeiro tempo. Paulistão Sicredi no Alfredo Castilho lotado. A Ponte vai empatando. 0 para Noroeste, 0 para Ponte Preta, Edu. Olha, 28, primeiro tempo, Morumbi, São Paulo 1, Mirassol 1, 21-35 na Vila, Santos e Botafogo. E na Série A2 hoje, o Santo André de Gilson Kleina 5, Rio Claro 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pegada forte do Luiz Felipe, hein, Catarino? Reclamação também, né? Todo mundo reclama de todas as marcações. A arbitragem tá caído ali o jogador do Noroeste após a chegada do Luiz Felipe pra cima do Thiago Lopes. Ponte com esse empate vai a 10 pontos, continua na terceira colocação do Grupo D. Grupo D com Palmeiras, Velo Clube, Bernô e a Ponte Preta. Macaca que vem de vitória por 1-0 sobre o Água Santa. E essa Ponte aí, diferentona. Tá gostando, hein, Tigrão? Tá 0-0, mas parece que a Ponte tá oferecendo principalmente uma resistência defensiva que dificulta as coisas pro Norusca. Mas o Noroeste é melhor, olha lá. Vem aí. Vinha, pode seguir. Bola perigosíssima. Você viu de onde veio o cruzamento de novo ou não? Direita. É sempre em cima lá do João Gabriel. Tá na hora do Alberto mexer ali ou não? Não é tirar o garoto não, muda de lado. Bota o Pachecão lá pra dar porrada. Entendeu? O Alan Al tava aqui até outro dia em Campinas. Faz carga em cima dele, faz 2 contra 1, 3 contra 1. E aí, cadê o volante que tá acompanhando isso daí? Noroeste é melhor. A Ponte tá bem posicionada, tem essa imperfeição ali do lado direito, olha lá. Mas perde a bola de graça toda hora. Toda hora tá devolvendo a posse de bola pro Noroeste. E não tá conseguindo ligar o contra-ataque, né? Vamos ver nessa aí, ó. Tá indo a Ponte. Tá indo a Ponte, bola com Pacheco. Ele recebeu, levantou, direto. Só aqueceu o goleiro Felipe Alves.
Camisa 27 que joga de cinza, goleirão da equipe do Noroeste. 33,5 de bola rolando no primeiro tempo. Esse é o placar de 0-0. Você acompanhando o futebol na Bandeirantes. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani e da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br e ligue 0800 1102. 33,51. Esta é a 7ª rodada do Paulistão Sicredi que você acompanha com a equipe do Carlos Batista. Anunciando para amanhã, 7h30, Guarani, Água Santa com Leandro Boles. Pela direita vem Felipe Rodrigues trazendo a equipe do Norusca. Abre com Pedro Felipe, são 3 a marcá-lo. Ele consegue descolar o passe para Thiago Lopes. Perde a bola o Noroeste, vem Ponte Preta. Atenção, Dudu, só mais você. Vai para cima, belo passe pela ponta esquerda, se infiltrou, rolou, Dudu vai fazer o gol. Bateu, botou, rebote para ele, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Tá parado o jogo. Dudu, que bela triangulação na ponta esquerda, ele bateu, o goleiro fez um milagre, aí voltou pra ele enfiou o pé e tá parado o jogo, levantado o instrumento aqui num impedimento claríssimo lá na ponta esquerda. Everton Brito recebeu do Dudu em situação de impedimento, ele devolveu para o Dudu, no bate-rebate a bola foi para Celes, mas o assistente marcou impedimento do Everton Brito quando recebeu a bola. Ô Gleger, que pecado esse gol anulado na Ponte Preta, hein Gleger? Pecado mesmo, né? Uma belíssima chegada, inteligentemente o Dudu partiu para cima ali, serviu, mas realmente, né, a imagem é clara ali, estava um pouco à frente o menino aí, para mim bem anulado o gol. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 35, primeiro tempo no Alfredão em Bauru, 0 Morusca, 0 Ponte, Edu. Olha, o Corinthians vai ter 7 jogos pela frente, amanhã contra o Palmeiras, domingo dia 9 Corinthians e São Bernardo, Neoquímica, dia 12 quarta-feira Corinthians e Santos, dia 15, sábado, Pacaembu, Português e Corinthians. Dia 19, quinta-feira, pré-Libertadores, Venezuela, Universidade Central e Corinthians. Domingo, dia 23 de fevereiro, Corinthians e Guarani Neoquímica. E no dia 26 da quarta, jogo da volta, pré-Libertadores, Corinthians e Universidade Central. Essa é a Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade, a rádio do Derby. Domingo tem Derby 209 e Derby é na Bandeirantes, programação completa pra você, bola rola às 4 no Moisés do Carelli. Você quer ir no Majestoso de graça? Tem 10 convites, hein? Na faixa, na Ponte Preta, e é ingresso VIP. Então entra aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o número do telefone do WhatsApp para você mandar seu nome e seu CPF com uma senha. Tem uma palavra que está aparecendo na tela do YouTube da Bandeirantes. Você envia tudo isso pra gente e o sorteio acontece no apito final com Edu Pinheiro depois do jogo, no maior pós-jogo do rádio do Brasil. Domina a Ponte Preta, Sérgio Rafael abre com Vicente Conte, descarrega com Pacheco. Pacheco soltou a bola do veneno atrás para Pedrão. Pedrão volta com certa dificuldade, tira a bola tocando para Nilson Júnior, que também com dificuldade levanta meio de trezeiro, não pega no meio de campo Luiz Felipe. A bola foi recuperada pela equipe do Noroeste, com a Ponte não saindo, sair pro jogo, não sabendo sair pro jogo. Só que aí o do Noroeste devolve o presente, Vladimir. Virou uma pataquada. Gente boa esses bauruenses, hein? A bola errada da Ponte Preta, mas o Noroeste também não aproveitou. Lembrando que a Ponte tem a melhor defesa do Campeonato Paulista, apenas 3 gols sofridos, Soja. Alô, Marcel Max, alô, Avelar, Vitor Augusto, boa noite. Qual o nome de toda a equipe envolvida? Bom, estamos aqui. Edu Pinheiro, Valdemir Gomes, Gleger Zorzin, Vladimir Catarino. Equipe técnica completaça. Edu, quem tá aí? Elenca pra mim, escala o time técnico hoje do Gil Kleber. Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa no YouTube, Pedro Piscinato na mesa e demais funções também ajudando o plantão aqui. Gabriel Ribeiro em off, Leandro Lopes de vez em quando. Tá aqui. Tá escalado então, ele pediu qual o nome da equipe envolvida. Daí, toda a equipe da Bandeirantes, do nosso comandante Carlos Batista, trazendo o melhor do futebol para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Nilson Júnior recorre no campo defensivo para a equipe da Ponte. Zagueira raiz, a chuteira do zagueiro raiz, inteira preta, aquela que não tem nem detalhezinho branco. Ele já abre a bola soltando. Esse não, esse já é mais modernão, esse é mais Nutella. O Concha com a sua chuteira amarela, devolve a bola pelo meio para Sérgio Rafael, volta com Concha. Concha usa a perna direita para tentar sair para o jogo, fez o break, abre lateralmente soltando para Pachecão. Lá vem o 28 da Ponte, descarrega, boa bola pela ponta direita sem impedimento. Vem o combate do jogador do Noroeste colocando essa bola para fora.
aqui na ponta direita, é bola para a equipe da Ponte. A Ponte vai permanecendo ou tentando permanecer um bocadinho mais, como era dominada no campo de ataque. Bola com Conte, domina pelo setor direito do campo, tá 0-0 o jogo, esse é o futebol da Bandeirantes. O juiz tá, o sósia do Fumagalli, né, tá gesticulando ali, com o banco de reservas da equipe do Noroeste, parece, Vladimir? É isso ali mesmo, é o banco do Noroeste, né? Tava reclamando de alguma coisa ali o Alan. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. 8 da noite, mais 9 minutos, hora esportiva do Brasil. Jogão que você está acompanhando comigo e todo o timaço do Batista. Nessa cidade de Bauru, agora com 23 graus. 23 graus e 47% da bola para o Noroeste, 53% para a Ponte. A Ponte tem mais presença de posse de bola nesse momento. Mais uma grande chance da equipe do Noroeste, 3 finalizações do Norusca, contra nenhuma da Ponte, que ainda não ofereceu perigo ao goleiro Felipe Alves. Já a marca de 40 sai para o jogo Norusca, tenta abrir para o lado esquerdo do campo, sobe de cabeça interceptando a jogada por aqui pelo meio de campo, Lucas Cândido, tenta brigar por ela na ponta, o Everton Brito, tira dali o zagueiro, mas ela ficou com a Ponte, Dudu rolou à frente para o Bruno Lopes, deu de volta a bola para Dudu, já abre pela ponta esquerda para João Gabriel, vamos lá, capricha, tem que acelerar a Ponte no campo de ataque, né? Ponte me parece que tem um certo receio de avançar e busca sempre o passe numa retrocedência aqui no campo defensivo. 40 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Pegaram o Dudu lá na ponta esquerda, bola para a equipe da Ponte Preta, falta, ele tá chorando, tá gritando Dudu, hein? Vamos ficar de olho no que acontece aí com o volante da Ponte. 40-20. Primeiro tempo, Alfredo de Castilho, tudo como começou. Norusca e Macaca 0-0, Edu. 37, primeiro tempo, Morumbi, São Paulo 1, Mirassol também 1, 21h35, Santos e Botafogo na Vila. E amanhã, 19h30, no Brinco, Guarani e Água Santa. Aqui quem narra é Leandro Bolis. E aí, o que tá acontecendo com o Dudu lá, hein? Já tá em pé, né? Tava contorcendo-se de dor, mas acabou se levantando, tudo ok com ele, segue no jogo. 40 minutos. Deixa eu ver aqui que nós estamos hoje bombando. 900 pessoas na plateia virtual. Luiz Felipe está em Minas acompanhando. O MC João da VG, o José Silva e toda essa galera comigo. Mas eu quero ouvir o Tigrão. 41 Tiger e o jogo reta final da primeira etapa. A Ponte claramente tá tentando esfriar o jogo, né? Tá tentando ficar com a bola, ela tenta dar uma cadência dela para sair aí, obviamente, de um ensaio aí de um início de sufoco, né? Um princípio de sufoco que o Noroeste tentou dar na Ponte, e a Ponte agora valoriza a posse da bola, toca, não tem velocidade no contra-ataque, joga com as linhas baixas e às vezes com a bola toca lateralmente e não prioriza a infiltração, a verticalização, a profundidade. Então o jogo fica, a Ponte jogou água na fervura do Noroeste nos últimos 10 minutos, mas precisa ousar um pouco mais, que se ousar entra nessa zaga do Noroeste, inclusive desfalcada já do Luizão, que saiu contundido no primeiro minuto de jogo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol colou, ficou. E aí, Zorzinho, 42, reta final do primeiro tempo, hein? É aquilo que o Tigrão estava dizendo agora, né? Deu uma arrefecida, a Ponte consegue controlar o jogo. Defensivamente, eu estou gostando muito, né? Você vê que o Pedrão fez aquela defesa, depois não teve outra participação nenhuma no jogo, porque os 3 zagueiros estão bem posicionados, a linha de defesa está bem ajustada, e isso é muito importante. Agora, a Ponte precisa realmente pressionar um pouco mais, né? Criar um pouco mais de oportunidade. Você viu que o Dudu ali naquele momento, a hora que deu uma pressionada, roubou, foi lá e a Ponte saiu, o gol estava impedido, ok. Mas foi o momento que pressionou a saída de bola. É o que precisa um pouco mais a Ponte. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Big Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba.
43. Domina aqui no campo intermediário Dudu Miraíma. Volante da equipe da casa. Solta a bola atrás para o capitão Maicon. Recolhe e solta pela direita para Renan. Renan, o zagueiro que joga pelo lado de lá. Abre a bola soltando para Luiz Felipe. Felipe Rodrigues, digo. Felipe Rodrigues volta a bola pelo meio soltando para Denner. Denner com Dudu Miraíma. Miraíma lateralmente para o Maicon. Maicon abre pela ponta esquerda soltando a bola para Carlinhos. Carlinhos já no campo de ataque. Agora sim meteu para o meia. Vem o Maicon. Foi atropelado. Pediu a falta, ele não deu. A Ponte vai responder. É contra-golpe, vamos Ponte, Dudu rolou, bateu no calcanhar do atacante da Ponte, do Everton Brito. Tava por lá também o Bruno Lopes, ela sobrou, reboteada pelo lado esquerdo de ataque da equipe da Ponte. João Gabriel tocou para Dudu, tem a opção do João Gabriel, sai da área para receber o 77, Bruno Lopes. Vamos Ponte, acelera que dá, acelera que se apertar dá sim, Ponte Preta. Os caras estão no veneno, estão no desespero, só que não pode errar, passe aí, né, cara? Pô, passe de 2 metros. Perdeu a bola pro Carlão, foi obrigado a fazer falta. É falta pros caras bater perto da risca visória do campo. Jogue com responsabilidade, jogue em KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Quinto sinal marca 8 da noite, mais 15 minutos, hora esportiva do Brasil. Carlão dominou, atenção, meia-lua, bateu travado na zaga alvinegra, Vladimir Catarino. Vicente Concha, bem na cobertura, travou ali o chute do Carlão. Era ao Noroeste tentando responder a Ponte, que no lance anterior chegou com perigo. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente dos melhores supermercados de hortifrutis, aromadeservas.com.br. Tá como o maestro Alberto Valentim, olha pro setor defensivo e faz ali uma coreografia toda que só os caras dentro do campo entendem, porque eu daqui, ó, não entendo nada do que ele tá falando. Ainda bem, quem tem que entender são os caras lá dentro do campo. 45, ele apontou quantos? 3, vamos até 48. O Roger, vem a Ponte. Não, 45 e vem Ponte Preta. Acelera a macaca, Luiz Felipe, pisou na área, eu vou contigo, bateu cruzado, desvio pro gol, é gol! É gol! Gol! Bruno Lopes. Bruno Lopes, 77! Bruno Lopes! Mas pode dar meio gol pro Luiz Felipe. Bruno Lopes, ele não perdoa! Bruno Lopes marca e faz explodir a pátria Ponte Pretana no mundo inteiro. Na marca de 45 minutos. A Ponte partiu no contragolpe pela direita, acelerou o Luiz Felipe. Ele não quis saber de tocar a bola antes, não. Foi até o máximo que deu. Usou a perna direita, bateu a bola rasteiro, mergulhou Bruno Lopes de carrinho, desviando a trajetória da bola pro fundo do gol de Felipe Alves. Fatal, letal, você é o tal Bruno Lopes. 1 pra Ponte, 0 pro Norusca. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. Que descida do Luiz Felipe, né? Ponte com 3 laterais direito em campo e um deles fez uma grande jogada. Ele avançou em velocidade e ele retardou o momento do passe porque percebeu que não havia nenhum atacante da Ponte ali para a conclusão da jogada. Esperou o máximo possível quando rolou o Bruno Lopes e jogou de carrinho às costas do Renan Araújo, mandando para as redes. Primeiro gol dele com a camisa da Ponte, Bruno Lopes abre o placar a macaca, 1-0. 1-0 pra Ponte, tem escanteio Noroeste, agora vai pra pressão. É pressão nos caras que já não estão bem no campeonato, não venceram nenhuma em casa, agora deixa a pressão do lado vermelho do confronto. Rocha Autopeças oferecendo o melhor pra você, acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próximo de você e agilize seu orçamento. Guarda-chuva aberto aí, Pedrão. Lá vem bola na sua grande área. Levantada no primeiro pau, desviou. Maicon de cabeça direto pra fora. Tiro de meta. 10 segundos pra terminar o primeiro tempo. Vem já o intervalo com o Edu Pinheiro. Os comentaristas vão analisar essa Ponte fatal, letal. Na única praticamente que criou, foi lá e matou o time do Noroeste no primeiro tempo. Ele deu uma a mais, hein?
Vamos a 49, hein? Devido ao gol, né? A comemoração do gol aí deu mais um minuto. Vai terminar em 49 o primeiro tempo. Para o Antônio Carlos Barbosa, Patrícia Damascena, o Emerson Santana, Juliano Saldini, Antônio Silveira, o Marcel, toda essa galera que gritou gol comigo aqui no YouTube. Mais de 1000 pessoas na plateia virtual, fora quem tá no rádio, nos aplicativos. Semana de derby, é pra chacoalhar Campinas. Amanhã é a vez do Alviverde, tem Guarani e Água Santa, 7 da noite com Boles. Cima do time da casa, tenta dar a resposta, agora vem com Maicon Jesus, levanta a bola com o Carlão, triangulou, Thiago Lopes na boca do gol, fez a finta, a outra bola grudou em seus pés, rolou com o Carlão, tira no momento exato, zagueiro da Ponte, mas estava parado o jogo. Marcado impedimento lá do Ricardo Pavanelli, Lanuto que corre por lá, Vladimir. Na devolução ali do Carlão, né, para o jogador que era o Thiago Lopes, o impedimento já havia sido marcado, mas foi bem mais uma vez a defesa Ponte Pretana. Continue participando, tem 10 ingressos para setor VIP no derby domingo. Acesse o YouTube da Bandeirantes e saiba como participar, que vai terminar Douglas Marques. Bota no meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Essa Ponte danada é a famosa cobra venenosa. Tá lá quietinha quando de repente vai lá dar o bote e tá vencendo o Norusca. 1 pra Ponte, 0 pro Noroeste. Vem aí, do Pinheiro. Grande Roger Williams, hein? Meu caro Vladimir Catarino, esse é o encontro número 50, hein? 50. É o 50º partida entre Ponte e Noroeste. Qual é o uniforme hoje da Ponte, Catarino? Um abraço, boa noite. Oi, Edu, boa noite pra você. Uma ótima noite aí pra todo mundo ligado conosco. A Ponte com o uniforme predominando a cor preta. Lindo esse uniforme da Ponte Preta. A faixa na transversal na cor branca, com a uniforme aí na cor preta predominante. É o uniforme que a Macaca tá usando nesta noite no Noroeste, com o uniforme na cor vermelha. Edu? Olha, não foram o goleiro Diogo Matheus, o volante Léo Oliveira, o Simon zagueiro, o Arthur também ficou, Danilo Barcelos, o Elvis, o Emerson, Pedro Vilhena, Serginho, Jean Dias, o Renato desapareceu, o Gé desde o último derby que não joga, não foram, hein? Uma equipe bastante alternativa, o Tigrão vai montar o time, tá bom? Bom intervalo, viu, Catarino? Até já, Edu! Olha, é o seguinte, a promoção, por favor, vá no YouTube, eu tenho aqui 10 ingressos pro derby. É só com bola rolando. No intervalo tá valendo, segundo tempo valendo. Quando o Roger Williams terminar o jogo, vai terminar a promoção. Então, por gentileza, vá no YouTube, vou começar com o Tigrão, hein? Vou começar com o Tigrão, o Glegler agora naquele intervalo esperto, tá passando aí o gol da Ponte. É o seguinte, são 10 ingressos. No YouTube, lá embaixo tem o número do WhatsApp. E não é aquele WhatsApp que você manda mensagem, é outro, é específico da promoção. Então lá embaixo tem o WhatsApp e uma senha. E você manda para esse WhatsApp seu nome completo, CPF e a senha. Você estará concorrendo a um ingresso. A retirada vai ser no dia do derby, na lojinha da Macaca. Eu explico o horário, tudo certinho, tá bom? Preencha, por favor, vá lá, participe e boa sorte. Ô Tigrão, vamos lá, meu caro Tigrão. Uma boa noite pra você. Monte essa equipe da Ponte, por gentileza. Vamos lá, Pedro Rocha, eu sei que tá no gol, Tigrão. Vamos lá, lateral direito, quem que tá sendo? Pacheco. Eu tô com 3 zagueiros, Sérgio Rafael, Nilson Júnior e Vicente Concha. Quer mais detalhes? Sérgio Rafael do lado direito, Concha entre os dois, Nilson Júnior do lado esquerdo. E o lateral esquerdo é João Gabriel. João Gabriel, lateral esquerdo. E no meio, Tigrão? Primeiro volante, Luiz Felipe. Segundo volante, Lucas Cândido. Terceiro volante, Dudu. Certo. Aí o que está acontecendo? Mas o Luiz Felipe que fez assistência, mas foi um contra-ataque e ele apareceu à frente porque ele tem esse cacuete de ocupar ali o lado direito, se bem que ele não estava pela beirada, ele entrou pela lateral da área. Ele correu em cima da risca lateral da área e fez o cruzamento. Eu quero ver o replay de novo, porque a assistência que o Luiz Felipe recebeu para arrancar e fazer o cruzamento foi espetacular. E eu acho que foi do Lucas Cândido, porque foi um canhoto. Mas eu vou conferir aqui, porque estava de costas, a imagem não tem toda aquela qualidade, mas eu passo até o final da jornada. Um contra-ataque de manual, uma bola muito bem metida para o Luiz Felipe, estava todo aberto o Noroeste, e aí o Luiz Felipe esperou o tempo certo e cruzou para que o Bruno Lopes de carrinho fizesse o gol. Então,
você quer continuar a escalação, ora, tenta ser a condução, a transição meio-campo-ataque, o Dudu. Eles alternam, Dudu e Lucas Cândido. E no ataque, Everton Brito, mais pelo lado direito, né? Everton Brito mais pelo lado esquerdo, perdão. Lado direito, quem chega é o Luiz Felipe quando a Ponte desce, um dos volantes, ele tenta ocupar o lado direito, o Pachecão cruzou uma só e cruzou errado, e o centralizado, onde fez o gol de carrinho, é o Bruno Lopes, que tem faro. Esperou o tempo certo, se posicionou atrás da zaga, saiu dos zagueiros, mas o Luiz Felipe serviu muito bem. Um golaço da Ponte, 3 toques, a bola metida para o Luiz Felipe, o cruzamento e a conclusão. O que a gente dizia antes da Ponte fazer o gol? Tá bom assim a escalação, Edu? Tá excelente, meu muito obrigado, certo? Ficou dúvida? Você pode falar aí. Se tiver alguma dúvida, a gente tira. Não, né? E as 2 defesas do Pedrão, né, Tigrão? 2 defesas espetaculares. Para mim, a primeira, do chute de fora, do rebote, mais difícil, porque foi um petardo. A segunda, ele sai e fecha o ângulo. Ele cresce para cima do atacante, como goleiro do handebol, é muito a característica dele, e conseguiu defender. Difícil também, mas a primeira foi um pelotaço. Ele pega, ela escapa, mas ele não dá rebote, ele pega no ar. Ele consegue pegar para diminuir o perigo. Então, o que a gente dizia um pouco antes da Ponte fazer o gol? A Ponte botou água na fervura do Noroeste. Tá tocando, tá ficando com a bola, com isso ela diminui a intensidade ofensiva do Noroeste, mas precisa ter um pouco mais de verticalidade. Aí tinha lá um alto-falante ouvindo a Bandeirantes lá, todo mundo pelos aplicativos, lá é YouTube, e tava com o som alto da transmissão do Roger Williams. E os caras ouviram, impressionante, porque daí a Ponte teve a verticalidade. Bola metida em profundidade no contra-ataque para o Luiz Felipe, o cruzamento e o gol. A Ponte, atuação muito parecida com aquela de Diadema. Tomou um certo sufoco, poderia ter tomado o gol, mas se defendeu bem. E quando foi 2 vezes, fez 2 gols. Um, por culpa do Dudu, que champuzou demais a bola, demorou um pouco, porque o Everton Brito entrou no tempo certo, mas o Dudu demorou um pouco para passar, para tocar. E quando ele toca, o Everton Brito tinha se postado em impedimento, mas ele entrou no tempo certo. O Dudu que demorou um pouco para tocar. Mas a Ponte fez o gol e foi bem anulado. E na segunda o gol não foi anulado, está 1-0 para a Ponte. Um grande resultado até agora em Bauru. Eu tenho uma surpresa aqui, olha, eu tenho que ser bem rápido. Nós vamos ouvir depois do faturamento, atenção, hein? Fiquem ligadaços, você vai matar saudades de uma narrativa da Ponte há 56 anos, lá em Bauru. Naquele campeonato, a Ponte subiu, conquistou o título, voltou depois de 10 anos. José Sidney narrou do Alfredo e Castilho. A Ponte venceu por 2-0. A Ponte já estava classificada e o Zé Duarte levou uma equipe alternativa. Quem vai comprar o escanteio é Ailton Lira, que foi um baita craque, era reserva, não tinha lugar para ele. Depois foi para Caldense, Santos, São Paulo, 82 jogou no Guarani. Ailton Lira jogou demais, mas era reserva, não tinha lugar para ele, tá? O gol do José Sidney, narração, foi do Sérgio Moraes. E depois o gol do Roger Williams, 56 anos depois, agora 20 e 27. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. De Sérgio Moraes. Na esquerda, está na posição o número 10, Ailton para a cobrança do tiro estirado. Vai tomando posição, Ailton para a questão, a bola em circulação, a cobrança do tiro de campo, interessado, atenção, a meia altura, convergência para o arco. Saiu o Raul Marcelo, jogou na gol, entra Sérgio Moraes, é gol! Sérgio Moraes, o número 5, a 9 minutos e 30 segundos de jogo. Inaugura o marcador do estádio Alfredo de Castilho em Bauru. Ailton com violência cobrou o tiro de campo. Raul Marcel tentou segurar, não segurou. Rebateu para Sérgio Moraes. Estourar de pé canhoto e inaugurar o marcador. Ponte Preta 0 Nordeste. Tem rede balançando. É bola! Acelera a macaca, Luiz Felipe, pisou na área, eu vou contigo, bateu cruzado, desvio pro gol, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Bruno Lopes. Bruno Lopes, 77! Bruno Lopes! Mas pode dar meio gol pro Luiz Felipe. Bruno Lopes, ele não perdoa! Bruno Lopes marca e faz explodir a pátria Ponte Pretana no mundo inteiro. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Oi, Gleger, 1-0 Ponte, jogando com 3 zagueiros, 3 volantes, tudo diferente. E aí marcou aí o menino que veio do Amazonas, o Bruno Lopes, Gleger. E como é que é o futebol, né, Edu? A gente aqui
semana inteira dizendo, olha, cuidado, olha, não vai com time alternativo, olha, fica atento. E a Ponte chega lá, com um esquema totalmente diferente, ainda não implantado pelo Alberto, com 3 zagueiros. Quando eu falo 3 zagueiros mesmo, né? Nilson Júnior, o Concha e o Sérgio Rafael. São 3 zagueiraços. Que a Ponte, em alguns momentos ali, numa alternativa, né? Numa avaliação de jogo, fica ali com 3 homens posicionados, mas na escalação, 3 zagueiraços. E mostrou muita solidez defensiva. Mostrou mesmo. Gostei do posicionamento da Ponte. Eu acho que o resultado, ele mostra como foi o primeiro tempo. Noroeste tentando, jogando, mas tecnicamente é um time muito limitado. Noroeste que está voltando agora aí, né? E muito limitado o time do Noroeste. E a Ponte, quietinha ali, sustentando ali aquela pressão, aquela falsa pressão, digamos assim, né? Do Noroeste. E a hora que teve a oportunidade, foi lá, teve uma oportunidade lá com o Dudu, botou a bola na rede, mas estava impedido ali o passe, né? Quando ele faz o passe pro Everton Brito, estava realmente à frente. E nesse lance aí do Luiz Felipe, belíssima jogada, esperou o momento certinho, né? Porque o Luiz Felipe, a hora que ele leva, que ele dá a primeira olhada, o jogador estava impedido. Aliás, o jogador do Noroeste estava à frente. E ele recua, segura um pouquinho mais e depois ele dá, passando ali por trás, fazendo um belo gol. Gostei da apresentação da Ponte. E a expectativa, viu, o Roger Williams, é que tenhamos um segundo tempo muito disputado. Noroeste em cima e a Macaca esperando o momento de ir lá e fazer o gol novamente no contra-ataque. Roger Williams. Valeu, Gleger. Intervalo, o Bandeirantes termina aqui. Vai começar o segundo tempo em Bauru. À esquerda, o Noroeste. À direita, a Ponte com a saída do Noroeste. Vai começar a apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Paulistão Sicredi. 7ª rodada, bola rodando em Bauru. No rádio, na internet, só da Bandeirantes com o timaço do Batista. Teve alteração no Noroeste. Jonathan Paulista vem aí, é isso? É o Jonatas Paulista, entrou com a 5, Roger. Já confirmo quem saiu, mas é a única mudança feita no intervalo. Na Ponte Preta não houve nenhuma mudança. A Ponte volta com a mesma formação da primeira etapa. A Ponte é a mesma, gostou Alberto Valentim do seu time nesta primeira etapa. Vencida até aqui com gol aos 45 do primeiro tempo. 1-0, a Ponte está batendo a equipe do Norusca, que ainda não venceu em casa. A Ponte vai pela primeira vez conquistando uma sequência de 2 vitórias no campeonato estadual. 1 minuto de bola rolando, etapa final de jogo. Comigo, Pedro Piscinato na mesa de som, Lucas Pessoa no YouTube, timaço do Gil Kleber que está na central técnica, colocando você dentro do Alfredo de Castilho. Ataca pela direita o time da casa, vem com Felipe Rodrigues, soltou a bola no comando para Pedro. Felipe voltou descarregando pelo meio para Jonatas Paulista domina, retrocede a jogada para Michael soltou na ponta esquerda, vem Michael Jesus de perna esquerda, levanta na boca do gol. Carlão tenta o domínio na meia-lua, não consegue. Mesmo assim a bola espirrada sobra pelo setor esquerdo do campo de ataque para Michael Jesus. Chamou, falou. Foram 2 mudanças. O Renan Araújo, que tinha entrado no lugar do Luizão, saiu para a entrada do Jonatas Paulista. Então muda o esquema também. Jonatas Paulista no lugar do Renan Araújo. E saiu o Denner para a entrada do DG. 50 para DG no lugar do Denner e o Jonatas no lugar do Renan Araújo. Reforça o meio de campo, abre mão do esquema com 3 zagueiros. O técnico Alan Al precisa empatar o jogo, tá com uma situação difícil o Noroeste que começou a rodada com a 10ª colocação no geral, uma distância de 2 pontos para a zona de rebaixamento, tá perdendo mais uma, tá na 3ª posição do grupo C com apenas 6 pontos, por isso vai para cima e vai deixar a Ponte com a opção do contragolpe. Lançado o Carlão pela ponta esquerda, sai da área, empurra para Michael devolve pelo meio de campo, vem pro domínio pela primeira vez o Jonathan vai dominar a bola, tá esperando, era ele quem esperava, agora sim vem para receber, dominou, atenção, perna direita, abre pelo setor direito do campo, 2:32, segundo tempo, usa a perna canhota, levanta o 12, Felipe Rodrigues na boca do gol, a zaga da Ponte tira 1, 2 vezes com Nilson Júnior, volta no rebote, Dudu por ali, levantaram o jogador da Ponte.
Pegou feio o jogador do Norusca, levanta o Dudu, Vladimir. O Dudu tá apanhando mais que carne de segunda, né? E agora rende cartão amarelo. Jonatas Paulista acabou de entrar, camisa 5, amarelado pela falta ali pra cima do Dudu. Rocha Autopeças oferecendo o melhor pra você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próximo de você e agilize o seu orçamento. Tem 10 ingressos para o setor VIP do Moisés Lucarelli para o Derby 209 domingo. Promoção que vale enquanto a bola estiver rolando. Aqui no jogo, na transmissão da Bandeirantes de Noroeste, Ponte Preta. Para participar, o torcedor da Ponte ligado na nossa transmissão, mande agora seu nome completo, mais CPF, mais a senha da promoção no WhatsApp que está na tela do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Atenção, só vale um CPF por pessoa para participar. Vamos divulgar os ganhadores durante o apito final. Vem Ponte, ponta direita, Bruno Lopes, o autor do gol. Chega rasgando pra cima dele, Maicon Jesus, bota pra fora. Arremesso lateral pra Ponte, bater a Ponte que ataca a esquerda do seu rádio nessa segunda etapa. Diga, Tiger. Só pedir pro Catarino, por gentileza, confirmar aí as duas alterações, por favor. Vamos lá, o Tiger. Saiu Renan Araújo, 22, e entrou Jonatas Paulista, 5. Jonatas Paulista no lugar do Renan Araújo. E saiu Denner para a entrada do DG, 50 DG no lugar do Denner. Muito obrigado. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. João Gabriel atuando mais uma vez pelo lado esquerdo como foi no primeiro tempo, rolou essa bola para Dudu, deixou a bola passar para Everton Brito, a zaga tirou, ela veio mascada para o goleiro que dribla o atacante da Ponte, Felipe Alves, com coragem, ele sai para o jogo, abre com Carlinhos, é um dos dois zagueiros que sobraram ao lado do Maicon, que é o capitão camisa 44, ele sai jogando, abre a bola com Jonatas que entrou agora no segundo tempo, toca para Felipe Rodrigues, tentou meter na ponta para Pedro Felipe, bola forte demais, mas teve desvio ou não? Teve sim, escanteio primeiro do segundo tempo para os caras, hein, Catarina? Escanteio, o último a tocar na bola foi o jogador da Ponte. Vai para cima o Noroeste, né? Quer buscar um empate nesse comecinho de segundo tempo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol é assim, colou, ficou. 5 minutos, escanteio pros caras. Pedrão, abre o guarda-chuva aí, garoto. Thiago Lopes vai pra cobrança daqui pra lá, gol à direita do seu rádio, no seu dispositivo, muito aberta no segundo pau. Tirou a defensiva da Ponte, colocando pra fora, cedendo arremesso lateral pra equipe vermelha bater. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5:30, segundo tempo. 23 graus em Bauru, não chove na cidade sem limites, eu confirmo. 1 pra Ponte, 0 pro Norusca, Edu Pinheiro. Pois é, e o Caleri fez mais um nos acréscimos do primeiro tempo, hein? São Paulo 2, Mirassol 1, Gabriel marcou para o Mirassol. E lá em Uberlândia, segundo tempo, dispara o Flamengo. Agora Flamengo 4, Portuguesa 0. Rádio Bandeirantes. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. Internet oficial do Guarani e da Ponte. Acesse desktop.com.br ou 0800 1102. Vem Macaca, ponta esquerda, Everton Brito, calçado! Ele olha pro árbitro, pede um possível pênalti, o árbitro manda seguir o jogo e na sequência Pedro Felipe pegado por baixo, falta do Nilson Júnior pra cima dele, jogo é lá e cá, a falta lá ele não deu, mas deu aqui, é bola pro Norusca e o lance, Vladimir. Vamos por partes, como diria o testador de quebra-cabeça, né? Pra mim não houve a falta no Everton Brito, forçou a barra ali pra cima do camisa 12, o Felipe Rodrigues, e na sequência a falta aconteceu para o Noroeste cobrar. Ponte, por enquanto, garantindo os 12 pontos e a permanência na elite. E com essa vitória parcial vai dormindo na vice-liderança do seu grupo. Boa, Ponte Preta! E eu acho que ele tá ouvindo o VAR, hein? Mandou esperar ali uma bola parada, tá ouvindo o que o árbitro Ibert Estevam da Silva, que é o VAR, está dizendo para ele. Quer saber ou não? Diga, quero, claro. Eu acho que o Everton Brito retardou um pouquinho a passada para provocar o choque. Mas houve o choque, houve a alavanca. Houve a alavanca. O VAR pode até dizer que não houve e o juiz não ir ao monitor, porque o Everton Brito retarda um pouquinho, força um pouquinho. Aí houve o contato. Se ele for no monitor, vai dar o pênalti.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Nada da bola rolar, ele tá ouvindo o VAR. Mas tem que ser mais rápido, né, Roger? Tem que ser mais rápido. Ele vai no monitor. Ele vai no monitor e se for, ele vai dar pênalti. Gleger Zorzinho, eu quero a sua opinião, quem já teve lá. O lance é plástico, talvez por um pênalti. Catarino diz que não. Tigrão tá na impressão que sim. E você, hein, Gleger? Pra mim, pênalti. Foi tocado na entrada ali, ele pisa, só tinha que ver se estava dentro ou fora da área. Mas a imagem é clara, dentro da área. Pra mim, pênalti claro. O zagueiro tava com os 2 pés dentro da área. Eu acho que é a única dúvida, ver, né? O calçamento ele já estava dentro. A dúvida é se foi dentro ou fora. Exatamente. Mas se for risca, é validado como pênalti. Ele tá olhando na TV. A expectativa, Bandeirantes acompanhando tudo pra você. Pode ser pênalti pra Ponte. Juizão tá lá, tá a impressão que dá, Roger, é que ele não tá nem em dúvida se foi falta ou não. O local da falta talvez seja a maior dúvida, né? Ele vai apontar. Entra na área. Faz o sinal do quadrado. Aponta. Pênalti pra Ponte. Penalidade máxima pra Macaquinha em Bauru. Vladimir Catarino. Eu confesso que não teria marcado, mas o VAR tá exatamente para isso, né? Para dirimir essas dúvidas. O árbitro demorou um pouco para ir ao monitor. Quando foi, aí não teve ele dúvida nenhuma e marcou pênalti para Ponte, a oportunidade do segundo gol da Macaca. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. 9 minutos e meio, 8h45, hora esportiva do Brasil. Quinto sinal marcando pênalti para Ponte Preta. O VAR foi lá e marcou, tá na cal. E vai discutindo o Maicon com o árbitro da partida, o Douglas Marques. Já pede para que acelere o Felipe Alves, fique na posição. É cobrança de pênalti para a equipe da Ponte Preta que pode ampliar. Na semana de derby é importante chegar com moral lá em cima. Num time com 10 mudanças. Um misto praticamente. E aí dá pra dizer, né? O misto quente da Ponte ganhando do Bauru. Esse trocadilho é fantástico, Roger. Parabéns. Muito bem. E você realmente falar isso pra mim, que é o rei dos trocadilhos, eu fico honrado. É pênalti pra Ponte Preta. 10 minutos do segundo tempo. Goleirão Felipe Alves está olhando fixadamente para o batedor. Bruno Lopes já fez o primeiro, pode fazer o segundo. Não perdoa não, Ponte. Não perdoa não, Bruno Lopes. Eu tô com você nessa. Perna direita, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Preto e branco é sua. Bruno Lopes de novo! Bruno Lopes, 77 no costado e uma categoria fatal, letal de perna direita. Ele não perdoa, Bruno Lopes marca na cobrança de pênalti. Perna direita, ele rola no meio. Felipe Alves caiu no canto direito, ela vai mansamente morrer no fundo do gol do Norusca. Agora no Alfredão. Fica caladinho, um público espetacular e quem faz a festa é o torcedor da Macaca em Bauru. 2 para Ponte, 0 para o Noroeste. Mas o que vale é o detalhe. Conta aí, Catarino. A tranquilidade, né? A qualidade na cobrança feita pelo Bruno Lopes. Você disse bem, foi no meio do gol. No centro do gol, ele colocou a bola. O goleirão Felipe Alves tentou escolheu o canto direito, mas a bola foi no meio para tranquilidade e comemoração. O Bruno foi comemorar com a torcida, né? Que explodiu. Torcida Ponte Pretana em Bauru. A Macaca amplia 2-0. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 12,5, segundo tempo.
Paulistão Sicredi, 7ª rodada em Bauru, 2 para Ponte, 0 para o Noroeste do Pinheiro. 4 minutos, segundo tempo, Morumbis, São Paulo 2, Mirassol 1, 2 gols do Caleri, 21h35 na Vila Santos e Botafogo de Ribeirão. Bandeirantes Campinas com a Ponte Preta e a macacada fazendo a festa. Explode a galera no YouTube, no rádio, nos aplicativos. A Ponte vencendo por 2-0. Eu nem lembro quando foi a última vez que a Macaca conquistou 2 vitórias consecutivas? Há muito tempo. E eu quero acionar os nossos comentaristas, começando com o Tigrão. 2-0 para a Ponte, não podia ser melhor esse começo de segundo tempo, hein, Tiger? Olha lá o Noroeste com perigo, hein? Lançado pela direita, Thiago Lopes. Bate cruzada, a bola foi desviada, colocada para fora, escanteio. Diga, Tiger. Não poderia ser melhor. Agora a Ponte fazendo uma boa partida. A Ponte muito bem postada na defesa. Quando começou a acreditar que a defesa do Norusca é vulnerável, ela começou a entrar. Entrou 3 vezes até agora. Já fez 2. Agora escanteio para o Noroeste. Tem que segurar. Se tomar um agora é muito perigoso. Vai lá. Lá vem ela, de lá pra cá, nas mãos do Pedrão que soca a bola. Vai tentar o rebote, a equipe do Noroeste chega rasgando, colocando pra fora. Jogador da Macaca, o autor dos 2 gols, Bruno Lopes, ajudando lá atrás, metendo para arremesso lateral. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e muita segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Gleger Zorzinho, tua vez, 14 minutos. Que noite inspirada e fatal da Ponte Preta, hein, Glegaço? Exatamente, mas faz por onde, né? Sem dúvida nenhuma. Ponte segura aí porque vem Noroeste na boca do gol, a zaga tirou mal, olha o chute, olha o gol! É gol! Gol do Noroeste! Avante Noroeste! Na marca de 14 minutos, explode o torcedor no Alfredão. Na marca de 14 minutos, 4 minutos depois da Ponte fazer o gol, o levantamento vem por cima, 2 zagueiros falham, e aí o Pedro Felipe só completa praticamente de carrinho, empurrando a bola pro fundo do gol da Ponte. Gol de descuido, ela chegou a beliscar a trave esquerda do goleiro Pedrão pro fundo do gol. Falha clamorosa do setor defensivo da Macaca, facilitando para Pedro Felipe, que não perdoa. Pedro Felipe, camisa 7, marca, desconta para Norusca. Vai botar fogo no jogo a equipe vermelhinha, hein, Catarino? O cruzamento veio da esquerda, feito exatamente pelo Maicon Jesus. O Nilson Júnior subiu para o cabeceio e não conseguiu alcançar a bola. E o João Gabriel, meio que esperando o corte do Nilson Júnior, também acabou tropeçando e não tirando a bola. Aí ela sobrou fácil, limpa ali para o Pedro Felipe marcar o 3º gol dele no campeonato. Diminuir a diferença, agora 2-1 para a Ponte. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15h40, segundo tempo. Alfredo de Castilho em Bauru, 2 para Ponte, 1 para o Noroeste, Edu. Olha, em meu Morumbi, então, 8 minutos, segundo tempo. São Paulo 2, Mirassol 1, 21h35, Santos e Botafogo. Amanhã, 19 horas, São Bernardo e Novo Horizontino. 19h30, o Boris narra Guarani e Água Santa. E 20 horas, lá no Parque, Palmeiras e Corinthians. Gleger, eu volto com você. A Ponte deu o gol pro Norusca, hein? Botou o Noroeste no jogo, hein? Primeiro erro, né? Primeira falha gritante ali do sistema defensivo. Nilson Júnior não pode... Tem que subir ali, tem que tirar essa bola, tira, né? O João Gabriel também. Marca o jogador, para de ficar olhando a bola. Né? Erro generalizado ali no miolo de zaga e foi castigado. Tomou o gol e o que trouxe a tranquilidade na hora que a Ponte faz o segundo gol, agora com certeza vai ser um tormento, porque o Noroeste deve partir para cima. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Roger, pois não. No lance anterior, assim que saiu o gol do Noroeste na sequência, o Bruno Lopes cometeu uma falta e recebeu cartão amarelo. E agora comete outra reclamação aí do pessoal do Noroeste. Tem que esfriar a cabeça, Ponte. Em 2 faltas seguidas do atacante que já fez 2 gols, já tem um amarelo e quase que se complica agora, porque a entrada foi feia em cima do Dudu Miraíma.
volante da equipe noroestina. E os caras vêm de novo, vem com o Felipe, passa na marcação de 2, espirra essa bola à frente. A zaga chega para tirar, ela cai mesmo assim com o time da casa, com o Dudu. Atropelado de novo. Falta de novo agora do Lucas Cândido, capitão da Ponte. Vai parando com faltas a Ponte, a equipe do Noroeste. E vai chegar de novo na bola parada. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Esse é o futebol da Bandeirantes, anunciando para amanhã, 7h30 da noite, Guarani e Água Santa com Leandro Bolles. Lá vem ela, Dudu levantou na boca do gol, subiu o ataque do Noroeste, metendo a bola na rede pelo lado de cima. Agora a discussão se é escanteio ou tiro de meta, Catarino. Mas o árbitro deu realmente o tiro de meta, né? O último a tocar foi ali o 37, o Thiago Lopes. A arbitragem marcando a posse para Ponte Preta. Alô, Antônio Silveira, Caio Henrique e Ian. Quem mais aqui? O Life está comigo. Caio Henrique, o Pablo Camilo, o Alexandre Rossi também comigo. Nilton Orestes. Quem mais? O Carlos Matozinho, o Avelar, Juliano Saldini. Muita gente ouvindo a gente, quase 1.000 pessoas simultaneamente, já batemos 1.100. É o torcedor da Ponte fazendo bonito nas redes da Bandeirantes. Deixa o like aí. Vamos botar mais uma meta de like. 288 agora, vamos chegar vamos passar de 300, depois a gente vai mexendo na meta. Como diz aquela antiga comandante. Não estipulamos uma meta, quando alcançarmos a gente dobra. A gente dobra a meta. E mexeu a Ponte. Saiu o Bruno Lopes, exatamente, né, pelo cartão amarelo, né, o autor dos 2 gols, para a entrada do Darley. Darley 90 no lugar do 77, Bruno Lopes. E aí, Tiger, gostou do Bruno Lopes? Gostei, bem, sim. Boa mobilidade, para mim ganha a posição pro derby. É mais jogador do que o Darley. Mais mobilidade, não é porque só pelos gols, não. Agora, o juiz quebrou o galho da Ponte, né? Não pelo pênalti, que para mim foi, mas para quem já tinha amarelo, ele não poderia ter dado a pancada, né, o Bruno Lopes, e deu no jogador do Noroeste. Então era lance para amarelo no mínimo. E aí, companheiro, já tinha ia ser expulso. Inteligentemente não esperou nem um minuto. Nem um minuto esperou o Alberto. E já sacou porque, claro, né? Alguém ia falar pro juiz, aquele lance lá e tal, não sei o quê. Aí por qualquer coisinha ia expulsar. Ele estava bem no jogo, inclusive ajudando defensivamente. Mas agiu com muita inteligência, mostrando que está muito ligado o Alberto Valentim, e tirou o artilheiro do jogo até agora. E a Ponte com o jogo na mão, né? Jogo ganho, né? E aí, 3 minutos depois de fazer o segundo, faz uma doação, mas de Papai Noel. Aliás, eu estou falando do João Gabriel desde o primeiro tempo. O escanteio foi do lado dele e a falha depois foi dele também. Olha o Noroeste, Roger. Na grande área, pela direita, bola levantada na boca do gol, corta, Sérgio Rafael tira, rebote, volta pros caras, atenção, DG tentou pegar pelo meio, abre lá pelo setor esquerdo, Jonatas Paulista vira a bola pra Maicon Jesus, descarrega de novo pra ele, Jonatas Paulista abriu pela direita pra Felipe Rodrigues, pressão do time da casa, tocando pra Pedro Felipe, devolveu, atenção pro lateral direito, vai penetrar Felipe, ele deixou a bola, soltou, Thiago Lopes bateu, defendeu, Pedrão, Carlão pega o rebote, abre pra Maicon Jesus, tá crescendo o time vermelhinho, atenção, bola de longe, socada, bota pro gol, bate na zaga da Ponte, vai pra fora, bateu em Maguinho, que entrou agora é escanteio, Catarino. Confirmando, o Maguinho entrou no lugar do Dudu, viu, Roger? Saiu Dudu 8, entrou 2, Maguinho. E a defesa do Pedro Rocha foi numa pancada ali do Thiago Lopes no meio do gol, tava bem colocado o goleiro Ponte Pretano. Mas foi no susto, porque a visão dele tava encoberta, Gleger. Grau de dificuldade e conceito da defesa, mais uma do Pedrão no jogo. Aquela foi mais difícil, né, Roger? Essa daí, 7,85. E lá vem o toque de cabeça na cobrança do escanteio. Felipe Rodrigues cobrou e Pedrão encaixa firme e cai no chão para ganhar segundos preciosos do segundo tempo. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024.
Quer ganhar? Tem 10 ingressos que a Bandeirantes está dando pra você pro derby de domingo no setor VIP. Que nojo, hein? Na faixa! Mas só vale enquanto a bola estiver rolando. Vá lá no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Tem o número de WhatsApp na tela com uma senha. Mande para esse número teu nome, teu CPF e a senha. Mas só vale um CPF por pessoa e o sorteio vai ser no apito final. Você tá esperando o quê, cara? A Ponte empolgadona tá ganhando o jogo, vai pegar o Guarani domingo. Você pode ir de graça pro derby, tá esperando o quê? Vai lá, participe, aproveita que tá lá e deixa o like pra mim. Deixa eu ver, Vladimir, se o pessoal foi legal comigo aqui, deixou o like. Já passou. Já foi. 305 likes. Dobramos a meta. Não, 311 likes. Agora vamos chegar a 350. Estamos com 22,50 no segundo tempo. Já estamos, portanto, no último quarto de partida. A Ponte, com a melhor defesa do campeonato, sofre apenas o 4º gol até aqui. Boa Ponte Preta, 4 gols em 7 jogos. Tá nada mal não, tá nada mal não. E tá vencendo com o time alternativo. Mas veio o time do Noroeste crescendo o jogo com Felipe Rodrigues. Lá vem ele. Ele, atenção, vai soltar essa bola. Soltou a frente, derrubado o jogador do Norusca. Ele deu vantagem, a bola chegou até o Cardão. Triangulou na meia-lua, rasga lá de trás, tirou o Maguinho. Afasta momentaneamente porque o rebote volta pros caras. DG desce no terreno, tentou abrir com o Cardão. A bola volta pra equipe da Ponte, caiu o jogador da Macaca. É falta no campo defensivo. É o famoso respirar de alívio momentâneo para a Ponte. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. O máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Futebol da Bandeirantes, domingo tem derby com a Bandeirantes, 4 da tarde, Batista e toda a equipe da Bandeirantes, transmitindo para você a edição 209 do derby. Eu tenho certeza que vai estar ouvindo a gente o Jean, o Biano, o Carlos, o Ricardo Araújo, o Antônio, quem mais? Toda essa galera mandando mensagem aqui de várias partes do Brasil. Tá todo mundo na expectativa, derby é na Bandeirantes. E o Norusca mexeu de novo, hein, Catarina? Mexeu. O autor do gol, Pedro Felipe, né? Quando ele marcou o gol, ele nem comemorou, já saiu mancando, né? Então foi substituído pelo Adriano. 51 para o Adriano, tá em campo no lugar do Pedro Felipe. Adriano, camisa 51. É sangue novo na equipe comandada pelo técnico Alan Al. 21 horas, pontualmente, hora esportiva do Brasil. Você ligado na Bandeirantes, a Ponte que tem fora de casa 2 vitórias e um empate. Longe de Campinas está conquistando a 3ª vitória. Nos últimos 10 jogos como visitante, a Ponte Preta tinha ganho 3, empatado 2 e perdido 5. A Ponte vem fazendo uma boa sequência longe do estádio Moisés Lucarelli. A persistir essa vitória será 4 vitórias em 11 jogos fora de casa. É isso aí, Ponte. Não só fazer do Moisés Lucarelli a sua fortaleza, mas jogar dessa forma fatal e letal como foi também em Diadema, está sendo em Bauru. E a bola é lançada para Adriano, 51, chegou na linha de fundo, para trás, bate em João Gabriel, ganha no escanteio a equipe do Norusca, Vladimir. Na base da pressão, né? A primeira jogada do Adriano ali pela linha de fundo, se jogou na bola o João Gabriel, é linha de fundo, escanteio para o time da casa. 5º escanteio para o Noroeste, a Ponte não teve nenhum escanteio no jogo, tá 5-0 em escanteios. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Depois o jogo tem apito final com o Edu Pinheiro e o sorteio de 10 ingressos para o derby de domingo no estádio Moisés Lucarelli. E aqui a Ponte expulsou a bola da cobrança do escanteio e na sequência pegaram o atleta alvinegro. Tá parado o jogo. Eu olho aqui, o Alberto Valentim já está conversando com mais 2. Vem mudanças na Ponte Preta aí. Vem alterações na Ponte nesse segundo tempo. Tigrão, 71 no cronômetro decorrido. 26 no cronômetro convencional. 2-1, a Ponte vai segurando essa pressão do Noroeste em casa. Tem que mexer urgente porque o time cansou. Esse time não vem jogando, né? Não tem condicionamento, não tem entrosamento, tá indo daquela base. O posicionamento... Mas o Noroeste, nesse momento, manda no jogo. Norusca manda na partida e é verdade. E vem com Michael Jesus, levanta a bola no segundo pau, tirou mal o chileno. Ela vai cair, rodopiando. Pode ser escanteio. O Carlão... Perdão de ataque. Perdão, o jogador ali pela ponta esquerda, o Michael entrou na frente da bola. Acabou pegando na bola,
depois que pediu uma falta em cima dele, deu a bola de presente pra Ponte. É isso aí, quando você tá numa situação difícil, às vezes vem umas coisas boas, uma virada de 180 graus, e foi isso que aconteceu com a Ponte, que se safou desse ataque. Exato. E eu acho que vai aproveitar mexer. agora a paralisação pra mexer. O Everton Brito tá se encaminhando ali pra lateral, parece que vai sair. Teremos 2 mudanças na Ponte, né? Vamos aguardar aqui a geração de TV. Quem tá por ali para entrar o 19, que é o Gustavo Teles, garoto da base, né? Disputou a Copinha, e o Victor Andrade também. Então já confirmo quem sai, mas Lucas tá saindo, hein? É o Lucas Cândido e Everton Brito. Estão saindo para as entradas ali do Gustavo Teles. Tem a 19, Gustavo Teles, e tem a 31, Victor Andrade, as mudanças na Ponte. Gustavo Teles e o Victor Andrade. Uma das sensações do jogo passado na Ponte Preta. Gostou, Gleger, das alterações, Alberto? Precisava mexer, né? Tava precisando dar uma mexida, uma oxigenada. E eu gostei. Acho que é importante. Ele coloca sangue novo aí, jogadores de velocidade, para tentar surpreender. O Noroeste está em cima, e numa arrancada lá no contra-ataque pode definir o jogo. Vou dizer pra você, hein, cara. Arma secreta do banco, hein? Esse cara jogou muito na partida passada. Tem falta aqui, a Sofreu equipe do pênalti, Noroeste. né? Sofreu pênalti. Isso. Falta para a equipe de Bauru. Falta para o Noroeste. Atenção, 2 a barreira do goleiro Pedrão. Momento de expectativa, 28 minutos. Você comigo em casa. Nessa apreensão, a Ponte estava ganhando 2-0, deu um gol pro Noroeste, tá 2-1 agora. É o gol da direita. Falta pros caras, atenção, autorizado. Felipe levantou na boca do gol, tirou a zaga da Ponte. O rebote é deles, levantou o 51 para a boca do gol. Ela vai sobrar, tentou girar de bike. Felipe Rodrigues pegou o goleiro. E aí, o próprio goleiro da Ponte, o Pedro, já olha pro árbitro e fala: olha, caiu de mau jeito. Cãibra, né? Cãibra, jogo tá parado. Mas foi uma tentativa ousada ali do Felipe Rodrigues, né? Uma bicicleta acabou não dando certo. O Pedro Rocha ficou com ela. E tá sentindo ali o jogador do Noroeste, e com as alterações, o Lucas Cândido era o capitão, agora passou a braçadeira pro Pedro Rocha. O goleiro Pedro Rocha é o capitão da Ponte nesse momento. Pedrão voltando a jogar de titular na Ponte, já vira capitão, tá com moral. E hoje ele fez defesas importantes. 4 defesas boas. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta. Já vai mexer o Alan Al também na equipe da casa. Vem aí o 21. É o Blade, né? Vai ser a última alteração do Noroeste. O Blade daqui a pouco deve ser no lugar do Felipe Rodrigues, que tá saindo. Não vai dar pra continuar, não. Vai lá pra trás do gol, inclusive o Felipe Rodrigues. O Blade entra com a 21 no lugar dele. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol da etapa final de jogo. Paulistão Sicredi, Alfredo de Castilho em Bauru. Tá dando Macaca, 2 pra Ponte, 1 pro Norusca, Edu. 22, segundo tempo, Morumbi, São Paulo 2, Mirassol 1, 2 do Caleri. E lá em Uberlândia, o Wallace Ian marcou o 5º gol e terminou assim: Flamengo 5, Portuguesa 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá vem Macaca, Gustavo Teles pega a bola, abre pela direita. Aí tem o Maguinho. Maguinho colocou na grande área. Ela passa do atacante Derlei e vai pra fora, tiro de meta. Numa das poucas pontadas da Ponte, Catarino. Que não deu muito certo, não. A bola foi muito forte ali pro atacante da Ponte, o Derlei. Linha de fundo, a posse é do Noroeste. 56-44 em posse de bola para a equipe do Noroeste, que teve 11 finalizações. A Ponte teve 2 finalizações. E tá ganhando de 2-1, é mole não? Defesa de goleiro, 5 do Pedrão, nenhuma do Felipe Alves. 5-0 em escanteios pro Noroeste. E o placar vai sendo Campineiro em Bauru. Sai pro jogo Nilson Júnior, bate curta, a bola à frente. Vem pro domínio o time da Ponte com Luiz Felipe. Tava cercado, acuado, volta a bola soltando para o chileno. Brincou lá atrás o Vicente Concha. Acabou na base da habilidade saindo pro jogo. Abre com Sérgio Rafael, meteu para Nilson. Nilson pelo lado esquerdo do campo, já tá com Teles. Lá no campo de ataque, domina o time da Ponte Preta. Vamos lá, Macaca. Vamos lá, Macaquinha. Vamos lá, Ponte Preta. Dominando o Vitor Andrade aqui no campo de ataque, já tá se posicionando, hein?
Ele já está se posicionando mais enfiado. A bola vai chegar na ponta esquerda para o João Gabriel. Rasga com ele o zagueiro. Mete para fora ele que acabou de entrar. O Blade é volante, está ajudando o setor defensivo. É lateral na ponta esquerda para Macaca bater. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar na sua casa. Desktop, eleita a melhor internet no estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. O João Gabriel não aguenta mais, hein, Roger? Olha o chute. Olha o chute de fora da área. Lá vem Ponte. Gustavo Teles pegou na veia. O goleiro vai nela pra defender, seria um golaço, Catarino! De fora da área, né? Belo chute ali do Gustavo Teles, buscando o cantinho direito do Felipe Alves, que foi buscar, mandou pela linha de fundo, é escanteio pra Macaca. Quem é que não aguenta mais, hein, Catarino? O João Gabriel tá com a perna pesadíssima ali, o lateral da Ponte. João Gabriel, perna pesada. Capricha Ponte, tem escanteio primeiro do jogo, o primeiro escanteio para Macaca, na marca de 32 minutos, Capricha Ponte, bola parada, lá vem ela, viajou, a zaga tirou parcialmente, o rebote caiu com ele, que deu o chutaço pro gol, Gustavo Teles chegou, linha de fundo, chegou trombando com ele, o Carlão ajudando o setor defensivo, até ganhar o tiro de meta, Catarino. Todo o esforço ali do Carlão na marcação valeu, porque a posse é com o goleiro Felipe Alves. 33 minutos. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Olha, a Ponte em 15 jogos sofreu o primeiro gol 7 vezes e nunca conseguiu virar o placar. Dessa vez foi diferente. A Ponte marcou o primeiro, marcou o segundo e tá mandando no placar do Alfredo de Castilho. E agora tem a opção do contragolpe. Vamos lá, Luiz Felipe. Capricha, botou o Maguinho pra correr. Na ponta direita já foi pra área. O Darley tá lá esperando. Maguinho chegou. O Bandeira tá lá com a bandeira levantada. Marcou impedimento, Vladimir? Foi essa a marcação, impedimento do Maguinho. Impedimento que eu não entendi muito bem, não. Quero ouvir os comentaristas da Bandeirantes, porque o tempo tá passando. E a Ponte tá se segurando, hein, Gleger? Tá se segurando. E assim, o Noroeste parte com tudo pra cima agora, pra tudo ou nada, né? Faltando um pouco mais de 10 minutos aí pra acabar o jogo. E a Ponte, pelas substituições, a gente percebe que ele vem pra jogar pelaquela bola, né? Fica atrás, se defendendo e tenta explorar o contra-ataque. Tá certa a estratégia. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos. Qualidade e segurança para sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Bola na área do goleiro Pedrão, tirou mal por cima, voltou para Pedrão, espalmou da primeira, saiu a rosca meio espanada, ele foi atrás e pegou a bola, depois com tranquilidade. Mais sorte que juízo, né? Ele tá faltando, ele tá fazendo um grande jogo, 3 ou 4 grandes defesas, mas isso é que o Pedrão deixa a desejar, né? Um cara do tamanho dele, disputando com a mão contra o adversário com a cabeça, tem que ir lá e pegar, pô. Pega a bola e acabou. Bola subiu, bola viajada. O que ele fez? Deu um soco e errou. Lascou a bola, ela ficou dentro da área. Felizmente foi pra ele mesmo. Quer dizer, se sai o gol, falha de quem? De um cara que tá bem no jogo, o Pedrão. Então essa irregularidade do Pedrão, um cara desse tamanho, pra sair do gol, é que tirou ele da titularidade. Domina o time da Ponte com Vitor Andrade. Passadas largas, a Ponte começa a gostar um pouco mais do câmera ataque. A inversão para Maguinho. Bom domínio na ponta direita, pode levantar na área. Darley tá por lá. A bola é para ele, Darley levantou para ele no capricho. Ele se atrapalhou na hora do cabeceio, Vladimir. Sabe aquela a hora do 10, né? Era a hora de tirar a nota 10. Aí o Darley tava tranquilo ali, né? Não tava pressionado, mas errou. A bola bateu ali no ombro e foi pela linha de fundo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 36, etapa final de jogo. Olha o Thiago Lopes dominando na grande área, lá vem Noroeste, bateu pro gol, à esquerda pela linha de fundo, tiro de meta, confirmando 2 pra Ponte, 1 pro Norusca e do Pinheiro. 28, segundo tempo, Morumbis, São Paulo 2, os 2 do Caleri, Mirassol 1, gol do Gabriel, 21h35, Santos e Botafogo. E amanhã, Leandro Borges narra às 19h30 no Brinco, Guarani e Água Santa. Sentiu. Quem? Sérgio Gabriel. Zagueiro da Ponte, Sérgio, camisa não, meia. Sérgio Rafael, né? Sérgio Rafael, perdão. Sérgio Rafael, meia Sérgio Rafael, ficou o músculo ficou mais duro do que uma mandioca crua.
Mandioca crua não é gostoso não, né, Tigrão? Você não gosta? Não, tem que ser bem cozidinha, fica molinha. Né? O Tigrão, O Tigrão gosta, de uma mandioca crua, não? Você sabe, Roger, quando o cara começa a falar muito assim, é porque tá com vontade, né? Tigrão falando de mandioca crua, não sei não, hein? Segura aí. Vamos lá, Ponte Preta. Vitor Andrade. Achei que ele foi aterrado por trás aí. O árbitro da partida mandou seguir. E olha, apesar da mandioca crua lá do Sérgio Rafael, ele vai pro jogo, não tem outra alternativa. Já gastou as alterações do técnico. Não, tem mais uma, né? Tem mais uma? Tem mais uma mudança. É o mesmo lá com a mandioca dura ou crua, Vladimir? É dura e crua, né? Ou crua e dura, né? Ele tá se mantendo em campo por enquanto. 37 minutos. Tem um recado importante pra você, hein? Tem mais alguns minutos pra você concorrer a 10 ingressos pro setor VIP do Moisés Sucarelli pro derby de domingo. É só mandar seu nome, seu CPF pro número que está aparecendo na transmissão do YouTube da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes Campinas. Lá também tem uma senha. Não posso falar, mas tá morrendo de vontade de falar. Você tem que mandar a senha, o nome, o CPF. O sorteio é no apito final com o Edu Pinheiro. Aproveite que tá aí, tem mais de 1.100 na nossa plateia virtual. Deixa um like pra mim. A nova meta é 400 likes. Quando chegarmos a 400 likes, a Ponte vai fazer o terceiro gol e vai matar o jogo. Tá profetizado. É só deixar o seu joinha pra mim. Quantos faltam? Falta só 22. Ah, então já era. Vamos bater. Foi só. É que eu falei que tava faltando 40, agora já falta 22. Vai passar fácil. Vai passar fácil. Vai. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi. No Sicredi é assim. Você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Ponte vai chegando a 12 pontos. E o que acontece, Catarino? Quem faz 12 pontos na Série 1, o que acontece? Não cai. Se fizer 12 pontos, não cai, vai ficar na Série 1 do Campeonato Paulista. E vai dormindo na vice-liderança do seu grupo. Vai ficando à frente do Palmeiras, que joga na quinta-feira. Por enquanto, a Macaquinha vai fazendo barba, cabelo e bigode em Bauru. Estamos com 39, tá se segurando a Ponte. Na raça foi assim também lá em Diadema contra o Água Santa. Tá sendo assim também no Alfredo de Castilho lá em Bauru. Em nome da Aroma das Ervas, sem linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para você. Acesse aromadasерvas.com.br. 9h15, hora esportiva do Brasil, lá vem os caras, vem dominando a bola pelo meio, Blade tá por lá, vai receber aqui atrás, ele toca a bola soltando para Maicon, tem a opção de soltar na ponta esquerda para outro Maicon, que é o de Maicon Jesus, ele soltou, mas errou, a Ponte vem pro contra-golpe, acionado o Derlei, bola muito forte, na cobertura do Maicon, já aciona o goleiro Felipe Alves, tem pressa o time do Alan Al, tá perdendo o jogo, não venceu nenhuma em casa, não venceu nenhuma nesse campeonato, jogando no Alfredo de Castilho, e tá perdendo mais uma, vida dura, tá ficando com 6 pontos. Olha a importância dessa vitória. A Ponte tá deixando o Noroeste com metade dos seus pontos. Já tá deixando o Noroeste se virar com o fantasma do rebaixamento. Agora pegou firme ali o 19 da Ponte, Gustavo Teles. Fez uma falta aqui no setor intermediário. Chegou duro no jogador do Noroeste. E a reclamação do Alan Al querendo cartão pro 19 da Ponte. O técnico da equipe noroestina. Falta pro Norusca bater. É de longa distância, vai chuveirar na área do goleiro, Pedrão. Abre o guarda-chuva aí, garoto. Já estamos com 446 likes. Essa turma é brincadeira. Eu amo essa galera da Bandeirantes. Vocês são demais, demais, demais. Domina DG. DG solta a bola aqui atrás. O último homem do Noroeste é o Jonatas Paulista. Camisa 5 já abre essa bola para Dudu. 40 minutos, eu vou pro giro. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 40 no lotado Alfredo Castilho, segundo tempo. 7ª rodada. Paulistão Sicredi, o placar Bandeirantes é esse, 2 para Ponte, 1 pro Norusca, Edu. Finais na Série 2, Capivariano 0, Grêmio Prudente 1, Ferroviária 0, Primavera 0 e Ituano 3, Linense 0. Bandeirantes, anunciando para daqui a pouco o apito final. Amanhã, 7h30, a vez do Bugre. Guarani e Água Santa com Leandro Boles. Vem de novo, o time da casa vai insistindo. Não desiste. Agora tem a opção de fazer o levantamento. Mas aí, impedido, estava à frente o Adriano, camisa 51. E aí, Tigrão, é só se segurar. Já passamos de 41, Tiger.
Segurar, a Ponte está extenuado, olha aí, tá o Nilson Júnior agora com cãibra também. Claro que alguns jogadores já vão dando uma valorizada, o juiz deve dar no mínimo 6 minutos, né? Nós já temos 87, ou seja, 42. Nilson Júnior parece que vai sair para ser atendido. E a Ponte botou água na fervura. Quero dar relevo aqui a entrada do menino aí que disputou a Taça São Paulo, volante, segundo volante, Gustavo Teles. Entrou muito bem, hein? Entrou muito bem à vontade, não sentiu o jogo, deu uma pancada lá, por pouco não fez o terceiro gol. Tá ajudando muito na marcação, acerto de passes, entrou com imensa personalidade o Gustavo Teles. A Ponte fazendo uma partida de muito acerto. É uma pena que tenha cometido uma única falha defensiva que foi fatal, porque aí trouxe o Noroeste de volta e o Noroeste está vivo. Com 2-0 a essa altura, não tivesse acontecido essa falha do Nilson Júnior e também do João Gabriel, quando a Ponte tomou o gol a 14 minutos, a lebre estaria morta. Não está ainda, a Ponte corre riscos, mas passou a comandar um pouco mais, passou a tomar menos sufoco, a ficar um pouco mais com a bola, o que num jogo com essas características é muito importante. Por ser a Pedrão ganhou cartão amarelo. Amarelado, portanto, o goleiro Pedro Rocha. Roger, olha, público hoje presente, público total, 6.791. 6.791 para uma renda de R$150.790. Muita gente foi ver o jogo. Torcedor da Ponte presente também no Alfredo de Castilho. Todo mundo foi lá para ver o Carlão. 3 gols, artilheiro da equipe. Ele tá passando em branco o Carequinha, atacante do Norusca. E o Noroeste divulgou uma nota pedindo desculpas porque o torcedor teve muita dificuldade para entrar. Inclusive, com o decorrer do jogo tinha gente entrando ainda. Noroeste pediu desculpas ao seu torcedor. Os patrocinadores bancaram metade do ingresso. O torcedor foi lá, pagava meia entrada em todos os seus setores. Lá vem os caras, Blade, vamos Ponte, é só se segurar, boa, pé de ferro aqui na ponta esquerda para tirar. João Gabriel metendo para fora, arremesso lateral. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Melhor defesa do campeonato, só 4 gols tomados até aqui. Vai chegando a 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. É uma Ponte Preta diferente, senhoras e senhores. E vai conquistando depois de muito tempo. De novo, eu gosto de buscar a história, a estatística, mas não lembro quando foi a última vez que venceu 2 vezes seguidas. Já passamos de 500 likes. Essa galera fantástica da Ponte comigo. A Ponte tá chegando à marca de 12 pontos, não cai mais a Ponte. Vai ficando na vice-liderança do seu grupo. 44 minutos, isso, Ponte. Prende a bola no campo de ataque. Aqui pelo lado esquerdo do campo. Pega a bola, apanha a bola, Luiz Felipe. Só que aí se atrapalha da lateral de graça para a equipe do Noroeste bater. Marca de 45 minutos, o PP marca comigo na mesa. Com Lucas Pessoa no YouTube. O Gil Kleber aqui, dando todo o respaldo pra gente na central técnica. A Bandeirantes colocando você dentro do Alfredo de Castilho. E eu digo que quem vem pro campo de ataque é o Norusca. 7. Meu Deus, aguenta, coração. Pode buscar o remédio aí. 7 minutos, busca o remedinho. Lá vem os caras lá pela ponta esquerda. Thiago Lopes, rolou essa bola, Maicon. Atenção, ele vai chegar, caiu de Maduro. Caiu de Maduro, levanta que a bola é Ponte Pretana e a Ponte não quer nem saber, dá um chutão. Dá um chutão. Se livra da bola o zagueiro, sem nenhuma pressa, nenhum cuidado de olhar para saber se alguém estava lá. A Ponte se livra da bola. Quer mais que o tempo passe. 45, etapa final de jogo, 2-1 para Macaca. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou liga o 0800 1102. Eu tenho a impressão, Gleger, que também cansou o Noroeste. Apesar de todas as trocas, ele já não tem mais aquele ímpeto para atacar a Ponte Preta. Não tenha dúvida. Correram uma barbaridade. E toda hora correndo atrás do resultado não é fácil, né, Roger? Então também concordo contigo. O Noroeste também cansou e a Ponte agora é só se segurar, não vacilar, né? Tá bem posicionada que ganha o jogo. E vem o Adriano pela direita, chegou linha de fundo, lá vem Norusca, bateu cruzado, passa do Thiago Lopes, passou por todo mundo e não entrou. Ela passou debaixo das pernas do Pedrão, inclusive. Nossa,
Hoje é o dia da sorte também na Ponte. Jogada do Adriano, né? Passou pelo Pedrão e também pelo atacante que estava dentro da área. Ó, Tigrão, é pé de coelho, é trevo de 4 folhas. Mas time também se faz com competência e um pouco de sorte, hein, Tiger? É verdade, essa daí a Ponte já tinha tomado o gol e destomou. E você viu quem que não cortou de novo? Nada contra, o menino não aguenta mais. Ele tá mancando João o segundo Gabriel. tempo inteiro. Tá sendo um herói, já deu o carrinho, tá marcando, tá tentando, tá indo pra exaustão física, mas ele não aguenta mais. Eu tô falando exatamente do João Gabriel, mas o Noroeste se criou muito ali no setor esquerdo de defesa da Ponte. Tá quase lá, Macaco, um pouquinho de juízo, um pouquinho mais de entrega agora. Não pode deixar o Noroeste vir trabalhando essa bola no meio até a intermediária sem receber o combate, né? A Ponte tá muito atrás, não fica mais com a bola no campo de ataque, e aí é complicado demais, né? Agora, quando o Noroeste rifa assim, ih, rapaz, olha lá. Olha Agora, aí, tira na sobra, faça o zagueiro. E a Ponte chega no campo de ataque, falhou no domínio por ali o Darley. Diga, Darley é Tiger. bravo, hein, ó. Deus do céu, meu Deus. Não consegue dominar uma bola. Agora o Sérgio Gabriel deu uma espanada ali, ainda bem que o chileno salvou a pátria. E aí vem o time do Noroeste lá pelo lado esquerdo do campo. Maicon aplica o drible da vaca em cima do seu marcador. Vem Maguinho na recuperação, tira pelo time da Ponte Preta. A Ponte viajou 262 km. 3 horas e meia de estrada, como muitos ponte-pretanos que estão no Alfredo de Castilho, para ver a Ponte vencer mais uma vez por 2-1 fora de casa. Tá dando certo, Ponte Preta. Tá dando certo, tá acabando o jogo. 48, eu falo o tempo, a cada minuto eu vou falar o tempo. Ele deu até 52. Semana de derby, a Ponte vai chegar grandona pro derby, para jogar no seu estádio. E tem 10 ingressos que a Bandeirantes está dando pros torcedores da Ponte Preta, hein? Sorteio já no apito final. Para participar, entra aí youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um número de WhatsApp aparecendo na sua tela. Mande para esse WhatsApp seu nome, CPF e a senha que está aparecendo entre aspas aí para você na tela. Você que está na sua Smart TV, está visualizando, é só mandar sorteio já com Super Edu Pinheiro. Já tem apito final. 49, a Ponte tira a bola, coloca para fora como pôde o camisa 27, Luiz Felipe. Um gigante no jogo também. Deu lateral de graça para a equipe do Noroeste. Pode tentar colocar na área o Norusca. Tá 2-1 para a Ponte. Noroeste inteiro no campo de ataque, a Ponte inteira no campo defensivo. Vem um cruzamento para a grande área. Tirou! Antes que ela chegasse na grande área, por ali tirou o Gustavo Teles. Agora é contra-golpe, Ponte, eu sou mais você. Vamos, Ponte, desce, Ponte, Maguinho. Maguinho dá o taco de calcanhar, beleza para Vitor Andrade. Ele domina, recolhe, permanece no campo de ataque. Atenção, arrisca de fora da área, bateu na zaga. Rubra vai voltar para ele. Briga com o zagueiro, melhor para o Adriano. Depois calça o Adriano e faz uma falta. Praticamente uma falta tática para parar o jogo e não possibilitar o contragolpe para a equipe da casa. Diga, Edu! Para terceiro gol do São Paulo, Enzo Dias, 39, segundo tempo, São Paulo 3, Mirassol 1. Ponte que tem o derby domingo, 4 da tarde no Majestoso. Noroeste de técnico novo, estreando com derrota, vai pegar o Mirassol fora no sábado, 4 da tarde, hein? Norusca, 6 pontos, vai pegar o Mirassol. Difícil a vida pro Noroeste, hein? Começa a receber o carimbão de candidato a voltar pra Série A2. 95 no cronômetro decorrido. 50 minutos e meio no cronômetro do segundo tempo. A Ponte vai aguentando firme. Uma batalha lá em Bauru. Tá vencendo por 2-1. Tem uma falta agora, nega véia, para bater no setor direito. Não, só lateral. Lateral pra Ponte. Vai tomando distância o próprio zagueiro Nilson para cobrança. Cobra até a intermediária, domina no peito, desceu, já tocando rapidamente por ali o Luiz Felipe. Tentou botar a Ponte na velocidade pela ponta direita. Melhor para a defensiva do Norusca. Torcedor noroestino vai deixando as dependências do estádio Alfredo de Castilho. 6.791 torcedores presentes, muitos dos quais ponte-pretanos. Lá vem Norusca. Adriano domina, vai para cima, colocou, tira o chileno na meia-lua, afasta Vicente Concha. O 26 da Ponte estica a perna esquerda e tira dali. Tá dando certo, Ponte Preta. 51 minutos. Bola na área. Escora o Concha de peito. O goleiro pega.
Essa aí é pra não passar nenhum sinal de Bluetooth, hein, Vladimir? Não é, Roger. Eu pesquisei aqui, achei a última vez que a Ponte venceu 2 seguidas. Foi no Campeonato Paulista do ano passado. Dia 7 de fevereiro, ganhou do Botafogo em Ribeirão por 3-0. E dia 10 de fevereiro, ganhou do São Paulo no majestoso 2-0. A última vez que a Ponte teve uma sequência de 2 vitórias. Há exatamente um ano, a Ponte não sabe o que é vencer 2 vezes de forma consecutiva. E vai dando certo. Já temos 52 no meu cronômetro, 52. O Noroeste não aproveita a descida pela esquerda. A Ponte pega a bola, desce para o campo de ataque. Teles pega a bola, vai passar no comando do Darley. Capricha, prende ela aí que vai terminar o jogo. Prende ela aí que vai terminar o jogo. Ele foi puxado, a camisa dele foi puxada, ele vai terminar. Apita o árbitro. Douglas Marques das Flores mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. O teu lugar é na Série A1, macaca querida. E a ótima notícia é que você não corre mais nenhum risco. Chega de jogar para tentar escapar de rebaixamento. Seus objetivos têm que ser outros, Ponte Preta. Você não cai mais. Já é vice-líder do grupo. Emplaca a segunda vitória consecutiva fora de casa. E vai grandona para esse derby 209 no estádio Moisés Lucarelli. Vence a Ponte, Catarino. Depois de um ano, a Ponte emplaca 2 vitórias. Exato, né? 7 e 10 de fevereiro do ano passado, a Ponte venceu pela última vez em uma sequência de 2 vitórias. Lá naquele Campeonato Paulista, a Macaca se classificou a segunda fase, né? Quem sabe esse seja o caminho, mas o mais importante, alcança aquele número mágico de 12 pontos e, como você disse, vem muito animada e pronta para o derby de domingo. Roger. Elenco da Ponte comemora como se fosse um título. Alberto Valentim, de forma efusiva, vibra com o seu pessoal da comissão técnica. 3 vitórias, 3 empates, só uma derrota. 12 pontos. Ponte Preta da melhor defesa. 2. Noroeste com a cordinha no pescoço. 1. Termina o jogo no Alfredo de Castilho. Vem aí na Bandeirantes, o maior pós-jogo do rádio do Brasil. Vem aí Edu Pinheiro. Vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
no 6.791, 6.700, tinha a torcida da Ponte, 150 mil de renda. Já começa com o Gleger, Ponte 2-1, a Ponte não é a Bauru há 14 anos. E muito bem pra você, parabéns, você achando aí, Catarina, há 1 ano, e o Roger Williams assinalando e tal. Eu trabalho, hein, Edu? E você achou aí a última mas eu queria... Edu, sim, pois não. Você que é a enciclopédia... Não, de jeito nenhum. É o cara dos números, da estatística, da pesquisa, do papel. Sim. O Catarino achou, parabéns. Há 1 ano que a Ponte não ganhava 2 fora. Não, mas eu queria seguidas, saber há quanto seguidas. tempo... Não ganhava 2 seguidas. 2 seguidas, isso. Eu queria saber há quanto tempo que ela não ganha 2 seguidas fora de casa. Mas aí eu tenho que... aí já é mais difícil. No ano passado, com certeza, não foi, Edu. Eu fiz a pesquisa durante todo o ano passado, não foi. A questão é aí de 2023 pra trás. Parabéns, então. Foi há 1 ano, né? Ganhando em Ribeirão Preto, Botafogo 3-0. E esse 2-0 na sequência no São Paulo aqui foi a inauguração do placar digital. O Gabriel Risso. Golaço do Gabriel Risso, lembra, Edu? Fora da área. Fora da área. No gol de entrada, inaugurou o placar. Hoje tá no Botafogo, lá de Ribeirão Preto, né? O Gabriel Risso. Bom, o Catarino, é o seguinte, então, muitos não foram, né? Ponte é uma equipe alternativa. E os que estavam suspensos não jogaram, então fica a expectativa aí, fica um leque pro derby, hein, Catarino? Todo mundo à disposição no que tange a questão de cartões, né, Edu? Nenhum pendurado recebeu o cartão amarelo. Agora a dúvida fica para a questão física, né? Claro que vai ter uma melhor avaliação, jogadores que estão desgastados fisicamente. O caso do Elvis, né, um pouco mais preocupante. O Elvis se contundiu na partida contra o Água Santa, mas pelo menos no que diz respeito à questão de jogador com cartão amarelo, nenhum pendurado jogou, portanto nenhum tomou cartão, então vai ter aí quase que força máxima o Alberto Valentim para o jogo de domingo, Edu. Até logo mais no craque, Catarino. Até já, Eduzão. Olha, o São Paulo marcou o 4º gol com o André Silva aos 45, em São Paulo 4, Mirassol 1. Vamos lá, vamos analisar, gente, a Ponte completamente alternativa, entrou com 3 zagueiros, 3 volantes, nenhum meia de ofício, Pedro Rocha no gol, Pacheco, Sérgio Rafael, Nilson Júnior e Vicente Conte, o chileno, 3 zagueiros, e João Gabriel na lateral esquerda, que é lateral direito, mas jogou também já de lateral esquerdo. Olha no meio, Dudu, Luiz Felipe e Luiz Cândido. 3 volantes. Na frente, Everton Brito e Bruno Lopes. Lucas Cândido, né, Tigrão? Que, aliás, foi o capitão. Quando ele saiu, deu a sarjeta aí pro Pedrão goleiro. Olha, o Pedrão, 3 boas defesas. Os 2 gols do Bruno Lopes, que veio do Amazonas, a 45 do primeiro tempo, jogada do Luiz Felipe, e o segundo gol de pênalti. Foi pro VAR, o Everton Brito, que sofreu pênalti. Tava 2-0, mas na sequência, o Norusca fez com Pedro Felipe, apertou, jogo apertado, duro, Pedrão se segurando, defesa também. E aí, aos 46, um cruzamento, a bola passa debaixo das pernas do Pedrão no primeiro pau, chute cruzado. E no segundo pau, o cara não alcança. Segundo o Tigrão viu aí, o Vicente Concha ajuda, salva também. Oi, Gleger, Noroeste 1, Ponte 2. Edu, assim, é importante, é por isso que muitas vezes, né, até o pessoal aí, o torcedor, né, os ouvintes, e a gente sabe da gigantesca audiência que é da Rádio Bandeirantes. Você, Gleger, às vezes fica em cima do muro, mas a gente não é que fica em cima do muro, né, cara? A gente tem que esperar a bola rolar. Olha a partida que fez esse time alternativo da Ponte. Mas o Noroeste pressionou. Mas, gente, tá jogando fora de casa, na casa do adversário. Se o time adversário não pressionar, então pode parar, ué. Não é? Então, assim, a Ponte fez um belíssimo jogo, defensivamente falando, marcando, organizada. Teve um vacilo ou outro ali. Pra mim, teve um vacilo, e tomou o gol. Porque o restante, né, errava um passe, né, ou o goleiro saía num lance ali de escanteio, tal, mas erro fatal, apenas um. E aí acabou tomando gol. Então a gente tem que eu quero parabenizar o Alberto Valentim, né, que mostrou aí, por exemplo, o Tigrão falou isso aí na transmissão, ó. Esse Bruno Lopes aí não foi porque fez os 2 gols, não, cara.
cara ganhou a posição, hein? Vai jogar de titular, é bom jogador, o cara que tem uma válvula de escape interessante, personalidade, o gol que ele fez ali naquela jogada do Luiz Felipe, acompanhando, fazendo a leitura, por trás do zagueiro, como tem que ser, né? Foi lá e botou a bola na rede, aí sai o pênalti, vai lá, pega a bola, não, dá aqui que é comigo, personalidade, foi lá, ganhou a posição. Então olha pra você ver, de um jogo onde a gente discutia até a questão de vai com o time titular, não vai, a Ponte poderia ter ido com o time titular e não ter tido a mesma performance. E é fato isso. Tá desgastado, né? Tava com alguns problemas físicos. Isso é absolutamente normal para um time que tá jogando quarta, domingo, desde o início do ano. E aí tem o desgaste. Então eu quero parabenizar realmente o Alberto, que apareceu lá com um time cheio de volante, cheio de lateral, 3 zagueiros. O que aconteceu? 3 pontos. Ganhou o jogo. E o que importa no campeonato, principalmente no Campeonato Paulista, é a vitória, é os 3 pontos. Ah, mas a Ponte não jogou bem. Ah, teve jogador que não jogou bem. 3 pontos. Essa é a fala do Alberto Valentim. Todo mundo aí me cornetou, o Gleg lá, que é meu amigo, lá me cornetou, que eu entrei com um time alternativo e eu fui lá e ganhei o jogo. E é exatamente isso. Então é por isso que eu estou aqui parabenizando o Alberto, primeiro pela coragem, e segundo, pela montagem do time diante daquilo que ele tinha de melhor, digamos assim, né? Montou ali 3 zagueiros, defensivamente estava sólido, estava marcando, estava forte. Montou ali um meio de campo para dar uma sustentação e para ter uma transição de bola para os jogadores de frente. E o que aconteceu? Ganhou o jogo. Então, parabéns ao Alberto, parabéns à Ponte. E, Edu, primeiro objetivo conquistado. E agora, dependendo aí da rodada, me parece que a Ponte, dependendo, né, combinação de resultado, termina em segundo grupo, e aí sim, o segundo objetivo. Vitória maiúscula da Ponte em Bauru, Edu. Muito bem, Greg, é isso aí. Realmente, com essa vitória, a Ponte praticamente, né, confirma sua permanência no Paulistão. Vamos lá, Tigrão, eu achei aqui a última vez 2 vitórias fora. A Ponte ganhou do Ituano, em Itu, 1-0, gol do Paulo Baia, você se lembra desse jogo aqui, no dia 28 de junho de 2023. Depois a Ponte jogou no Majestoso do Novo Horizontino, ganhou de 1-0, gol do Paulo Baia também. E na sequência, em Florianópolis, ganhou do Avaí 1-0, gol do volante Amaral. Então aqui, Itu e Floripa. Itu e Floripa. Estávamos entre junho e julho de 2023, a última vez que a Ponte ganhou duas partidas fora de casa. Ô Tigrão, terminou em São Paulo 4, Mirassol 1, comentando Tigrão, Bauru, equipe alternativa, Noroeste 1, Ponte 2. Grande abraço a você, Edu, um abraço aí aos amigos da Bandeirantes que estão com a gente. Uma grande vitória da Ponte, né? Um time organizado, esse time, ele fecha com uma linha de 5, quando é atacado, os 3 zagueiros e os 2 laterais. E aí ele fecha com os 3 do meio e voltam os 2 da frente. Ou se está com 2 no meio e 3 na frente, os 3 da frente voltam. Ou seja, hoje nós vimos por várias oportunidades, no Alfredo de Castilho, em Bauru, a Ponte fazer 2 linhas de 5. Fica quase impossível entrar e aí o adversário começa a alçar a bola. E não teria feito o gol, não fosse a 14 do segundo tempo, um erro de cálculo, foi todo torto para a bola, todo desajeitado para tirar de cabeça o Nilson Júnior, furou, lascou, não achou a bola, e aí a bola cai no pé do João Gabriel. Era só dar um bico para escanteio. Ele foi tentar dominar e perdeu o domínio da bola, e aí apareceu por trás dele o Pedro Felipe e fez o gol, um gol que transformou o jogo num jogo dramático, né? Absolutamente dramático, porque era apenas 14 do segundo tempo, o Noroeste em casa, a torcida empurrando e tinha muito jogo pela frente. Mas aí prevaleceu realmente este sistema de marcação muito eficiente que tem a Ponte, esse sistema de marcação quase que intransponível, que mantém a Ponte como segunda melhor defesa do campeonato. Aliás, primeira melhor defesa do campeonato. A Ponte tem 4, Palmeiras tem 5, mas não jogou ainda, 5 gols tomados. E o São Paulo tinha 5, tomou 1 hoje, 6.
Então a Ponte fecha a 7ª rodada como melhor defesa do campeonato. Não é um time tão realizador, foi a primeira vez no campeonato que a Ponte marcou 2 gols. A primeira vez no campeonato. A Ponte tem 6 gols marcados. Mas hoje, muita organização, muita chiadeira, porque a Ponte usou time alternativo, e nós fazíamos o programa aqui, o Esporte em Debate hoje, por volta aí das 18h30, quando foi acionado, que o time já estava divulgado, e eu disse, olha, teoricamente, jogando em casa contra um time reserva da Ponte, o Noroeste é favorito. Mas para mim, não vai ser surpresa nenhuma se a Ponte ganhar o jogo. Sabe por quê? Porque esses caras todos que entraram queriam mostrar serviço. Esses caras todos que não vêm jogando querem mostrar que estão prontos. E surgindo as oportunidades, eles estarão à disposição para brigar por titularidade. Então você vê a partida que fez o Luiz Felipe, você vê a partida que fez o Lucas Cândido, enquanto teve gás, a partida que fez o Dudu hoje bem, enquanto teve gás. Então, o jogador que acabou aí pelo canal que transmite, sendo eleito o craque do jogo, o Bruno Lopes, a partida que ele fez, fazendo 2 gols, esse menino aí da base, que entrou, o Gustavo Teles, entrou muito bem. Aliás, o jogo acabou com a bola no pé dele. Ele sofreu uma falta depois de dar um drible da vaca no jogador do Noroeste. Então, organização, dedicação, concentração e muita intensidade. Estes foram os principais requisitos que levaram, entre aspas, o expressinho da Ponte, com apenas um titular, o Vicente Concha, a ganhar o jogo fora de casa, com justiça, a meu ver. Também destaque para o Pedrão, que fez 4 grandes defesas, e a Ponte alcança aí, já na 7ª rodada, o seu primeiro grande objetivo, que é a permanência na elite do futebol paulista para o ano de 2026. Meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, caríssimo Tigrão. Olha, na Vila, 8 minutos, 0-0 Santos e Botafogo, Neymar do banco. São Paulo venceu 4-1 Mirassol. Amanhã tem Guarani Água Santa, 19h30, que narra Leandro Boles. Antes, às 19h, São Bernardo e Novo Horizontino. E 20h, Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. Vamos ao craque do jogo. O craque do jogo. Muito bem, o moço da Americana narrou aqui a vitória da Ponte 2-1 e sinalizava quanto tempo a Ponte não vencia. E o Catarina achou, fazia 1 ano que a Ponte não vencia 2 jogos seguidos. Oi, Roger Williams, parabéns pela narração. E agora o craque, meu filho. Vai, meu Oi, Edu, de volta aqui na Bandeirantes, hein? Opa. Que quarta-feira de festa pra torcida Ponte Pretana, hein? E o grande responsável por isso, Bruno Lopes, fez 2 gols pra Ponte Preta e deu os números aí favoráveis à Macaca. Ele não perdoa, ele marca e fez aí de forma fatal e letal a Ponte ganhar 3 pontos mais no campeonato. Pra mim, Bruno Lopes, o craque do jogo. Edu, até a próxima. Até a próxima. Parabéns, Roger. Vamos lá. Oi, Catarino, o craque. Oi, Edu, ouvintes desse apito final, vou votar no Bruno Lopes, hein, Edu? O atacante que deu aí essa vitória, Ponte Preta, com seus 2 gols marcados. Ele que veio do Paysandu, né? E agora coloca uma dor de cabeça legal na cabeça do Alberto Valentim. Se a dor de cabeça, claro, só pode ser na cabeça, é mais uma opção ofensiva aí, meu voto, craque do jogo, Bruno Lopes. Edu? Perfeitamente, Catarino, parabéns pelo trabalho, você volta com a edição extraordinária. Oi, Gleger, o craque. Hoje tá fácil, né, Edu? Bruno Lopes. Conceito bom. Conceito bom. Tigrão, o craque. Já ganhou o Bruno Lopes, ótimos votos dos meus companheiros, mas eu vou dar uma menção honrosa aqui, vou dar um voto de incentivo, que ele perdeu a posição e teve grandes momentos com a camisa da Ponte, e hoje ele fez 4 defesas portentosas e garantiu, à sua maneira, a vitória da Ponte, apertada, dramática, mas merecida. Para mim, Pedrão,
Pedro Rocha, o craque do jogo. Pedrão pegou duas antes da Ponte fazer o gol no final do primeiro tempo, pegou duas, que eu vou falar, sensacional. Bom, então, Bruno Henrique Lopes. Bruno Lopes, o craque do jogo, com 3 votos. Ele nasceu em Londrina, tem 29 anos, sua quarta partida da Ponte veio do Amazonas. Mas já é experiente, viu? Rodadinho, começou lá no Criciúma, onde se profissionalizou, esteve em Portugal, veio pra cá, no Brasil de Pelotas, voltou pra Portugal, Oeste, CRB, voltou pro Oeste, Ituano, Brusque, Oeste, Ituano, olha, fez um triângulo aqui, fala pra você, hein? Jogou no Maringá, no Amazonas ano passado e agora na Ponte. Ele, Bruno Lopes, foi eleito o craque do jogo. É bola! O sinal do quadrado aponta pênalti pra Ponte! Penalidade máxima pra Macaquinha em Bauru! Goleirão Felipe Alves está olhando fixadamente para o batedor. Bruno Lopes já fez o primeiro, pode fazer o segundo. Não perdoa não, Ponte! Não perdoa não, Bruno Lopes, eu tô com você nessa. Perna direita, bateu, é gol! É gol! Gol! Bruno Lopes de novo! Bruno Lopes, 77 no costado e uma categoria fatal, letal de perna direita. Ele não perdoa, Bruno Lopes marca! Na cobrança de pênalti, perna direita, ele rola no meio. Felipe Alves caiu no canto direito, ela vai mansamente morrer no fundo do gol do Norusca. Agora no Alfredão, fica caladinho, um público espetacular e quem faz a festa é o torcedor da Macaca em Bauru. 2 pra Ponte, 0 pro Noroeste. Mas o que vale é o detalhe. Conta aí, Catarino. A tranquilidade, né? A qualidade. Bom, é o seguinte, a promoção acabou então, terminou o jogo, acabou só com bola rolando. Daqui a pouco vou aqui sortear 10 ingressos para o derby. Torcida única, vai ser no Majestoso. Para quem viu aqui no YouTube, nós tínhamos aqui um número do WhatsApp. E para aquele número você mandou seu nome completo, seu CPF e também tinha uma senha aqui embaixo. Mandou a senha, tá certinho. O nome, CPF e a senha mandou, está concorrendo, são 10 em 10. Daqui a pouco o nome dos 10 ganhadores. É só ficar ligadão. Nosso muito obrigado a todos que participaram. Então terminou São Paulo 4-1. São Paulo ganhou do Mirassol na Vila, 13 minutos. 0-0, Santos e Botafogo lotada. A Vila tá tendo agora uma tomada da torcida aí, Neymar no banco. E na Série A2, Leandro Borges, meu amigo. Segundo tempo em Piracicaba, hein? 1-0 pro Juventus, 15-0 Juventus, 1 gol do Magrão, tá? Mas o 15 é líder e vai permanecer líder, não tem como ser ultrapassado, tá? Terminou também na Série 2, São Bento 0, Portuguesa Santista 1, o Flamengo goleou. O jogo foi lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá, Flamengo 5, Portuguesa 0. E está tendo o clássico entre Vasco e Fluminense lá no Mané Garrincha. Lá no Mané Garrincha, deixa eu ver aqui o parcial do Mané Garrincha, tá 1-0 pro Vasco, Vasco 1, Fluminense 0. Deixa eu ver aqui, Coutinho é que fez o gol do Vasco, tá bom? Intervalo, eu venho com a ficha técnica, tem a defesa e o gabarito, o conceito, hoje Klegger e Tigrão, tintim por tintim, jogador por jogador. A ficha técnica, eu vou falar quem que jogou hoje, uma equipe completamente alternativa, é só ficar ligadão, 21h51. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação.
Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, em Bauru, Alfredo Castilho. Olha o time que a Ponte entrou: Pedro Rocha no gol, Pacheco lateral direito, 3 zagueiros: Sérgio Rafael, Nilson Júnior e o chileno Vicente Concha, e o João Gabriel na lateral esquerda. Dudu, volante. Aliás, o Luiz Felipe foi o primeiro volante, Lucas Cândido, segundo volante, Dudu, terceiro volante, não teve meia, e Everton Brito e Bruno Lopes na frente, os atacantes. Bom, as alterações: a primeira foi a 19, segundo tempo, saiu Bruno Lopes, entrou Darley. Ele fez os 2 gols do Bruno Lopes, mas tinha amarelo, fez uma falta, poderia ter sido expulso, aí o Roberto Valentim tirou o Bruno Lopes, né? Entrou Darley. Depois tivemos ainda a 19 minutos, saiu Dudu, entrou Maguinho. Depois a 28, mais 2 aqui, saiu Lucas Cândido, entrou Gustavo Teles, menino da base, disputou a copinha, e saiu Everton Brito, entrou Vitor Andrade. Bom, então é o seguinte, no banco hoje a Ponte teve 8 jogadores. Então, quem ficou no banco e não entrou? O goleiro William, o meia Pedrinho, segunda vez que ele ficou no banco, ficou contra o Corinthians também, disputou a Copa São Paulo. Pedrinho. Johnny Lucas, esse Johnny Lucas veio do Goiás, ainda não estreou. Deixa eu ver o que mais aqui também. E o atacante Caio Canga, que aqui a Ponte passou Caio Vitorino, conhecido como Caio Canga. Ele é do Sub-17, marcou 19 gols no Paulista Sub-17. É isso aí. O Darley entrou, né, que eu disse aqui, e também o Vitor Andrade. Então é isso aí, só os 3 que não entraram e ficaram no banco. Olha, não viajaram o goleiro Diogo Silva, o volante Léo Oliveira, zagueiro Simon, o Arthur, Danilo Barcelos, o Elvis, o Emerson, Pedro Vilhena, Serginho, Jean Dias e o Renato desapareceu. Alguns aqui até já estavam no departamento médico, tá? E o Gé não joga desde o último derby, né? Sumiu o Gé, mas é da Ponte ainda. Vamos aos gols. Bruno Lopes, a 45 minutos do primeiro tempo, 1-0 Ponte, jogada do Luiz Felipe, cruzamento,
e o Bruno Lopes se joga, faz 1-0. Segundo tempo, Bruno Lopes de pênalti, a 10 minutos 2-0. Quem sofreu o pênalti foi Everton Brito, aí foi pro VAR. E na sequência, a Ponte fez a 10, 2-0, mas aos 14... gol do Noroeste, Pedro Felipe, e foi um sufoco danado. Público, 6.791 e a renda, 150.790. Final, Noroeste 1, Ponte 2, a ficha técnica aqui no apito final. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. 20 minutos na Vila Santos, Botafogo 0-0, Neymar do banco. Vamos lá, a defesa do jogo, 6 minutos em Pedrão. Pedro Rocha no lugar do Diogo Silva hoje, um chute do Felipe Rodrigues, tem o cruzamento, sobrou pro Carlão, atacante do Noroeste, Carlão não pegou, a zaga também não cortou e sobra pra Felipe Rodrigues, entrada da área, mas mandou aquele canudo, hein, Roger Williams? Ganhou na corrida, deixou pra trás seu marcador, rolou, é pra Carlão, quase o Carlão enche o pé, mas voltou o rebote, atenção, o tiro, defendeu Pedro Rocha! Uma paulada do Felipe Rodrigues. A bola era endereçada para o Carlão, artilheiro dos caras, ele furou, mas depois chegou enchendo o pé o lateral. Bela defesa, segura e firme, do sempre segura e firme, Pedrão, Catarina. Primeiro com o Thiago Lopes, 6 minutos a 16, outra defesa do Pedrão. Cara a cara com Pedro Felipe. Pedrão foi, deu bote, pegou em Roger. A bola em disputa, sobrando com o Thiago Lopes. No grande ciclo, ele faz o lançamento para Pedro Felipe. Atenção, entrou na área, vai pintar o primeiro, bateu. Pedro Rocha! Fecha o compasso, evita o gol do Noroeste, Vladimir. Olha o Noroeste de novo. De novo com Pedro Felipe, tentou rolar para Carlão. Teve essa defesa aí, depois do finalzinho do primeiro tempo, a Ponte fez 1-0 com o Bruno Lopes. Segundo tempo, 10 minutos, 2-0 Ponte, Bruno Lopes de pênalti, gol do Noroeste, Pedro Felipe. E aí, 2-1, jogo apertado, Pedrão de novo. Pedrão pegou, é uma bola que sobra na área para Thiago Lopes. A zaga tentou cortar, tinha a cara deitado. O Thiago Lopes viu, assustou com a bola. Puta, tinha pouco espaço pra chutar. O que ele deu pra chutar, chutou. E o Pedrão no reflexo. Roger Williams, me conta como é que foi, cara. Tocando para Pedro Felipe, devolveu, atenção pro lateral direito, vai penetrar Felipe, ele deixou a bola, soltou, Thiago Lopes bateu, defendeu o Pedrão. Carlão pega o rebote, abre para Michael Jesus, tá crescendo o time. Né? Porque o Pedrão pegou, teve sequência, mas bela defesa também. Olha, eu tenho uma última proposta aqui, esse menino, deixa eu ver que é, o Gustavo Teles, que o Tigrão gostou. Esse menino é volante, você me corrija por favor, é volante, disputou a copinha, né? Gustavo Teles disputou a copinha e o Tigrão entrou bem. E olha o chute que o menino deu, 32, segundo tempo. Olha o chute de fora da área, lá vem Ponte! Gustavo Teles pegou na veia! O goleiro vai nela pra defender, seria um golaço, Catarino! Fora da área, né? Belo chute ali do Gustavo Teles, buscando o cantinho direito do Felipe Alves, que foi buscar, mandou pela linha de fundo. Gregor e Tigrão é que temos hoje, começo com o Gregor, e aí, das propostas, qual foi a defesa, hein, Gregor? Você anotou os conceitos aí ou não? Eu não anotei. Hoje o serviço aqui tava apertado. 7.98, aquela que o cara vai na cara do gol e o Pedrão faz a defesa. Cara a cara com o segundo lance. Isso. Tá. Essa pra mim é a defesa do jogo. Pedrão e Pedro Felipe, 16 do primeiro tempo. Eu já tinha feito aquela da 6, essa é a 16. Essa é do que o Gregor escolhe. E você, Tigrão? A minha primeira, a anterior a essa. Perfeito. Então é o seguinte, ó, o Tigrão, vamos lá,
Pepe, o Tigrão escolheu essa. 6 minutos, Pedrão versus Felipe Rodrigues. Os caras aí, vem com o Thiago Lopes, o armador, já ganhou na corrida, deixou pra trás seu marcador, rolou, é pra Carlão, quase o Carlão enche o pé, mas voltou o rebote, atenção, o tiro, defendeu Pedro Rocha! E agora o lance que o Greg escolheu, isso do Tigrão foi a 6, e essa foi a 16 que o Greg escolhe, Pedrão versus Pedro Felipe. O primeiro é Felipe Rodrigues, o segundo é Pedro Felipe, que fica cara a cara com o Pedrão. Vem pelo meio de campo, a bola em disputa, sobrando com o Thiago Lopes. No grande ciclo, ele faz o lançamento para Pedro Felipe. Atenção, entrou na área, vai pintar o primeiro, bateu. Pedro Rocha! Fecha o compasso, evita o gol do Noroeste, Vladimir. Olha o Noroeste de novo. De novo, muito bem, essas as defesas do jogo, cada analista escolheu uma. Lembrando que amanhã, no Brinco, 19h30, tem Guarani Água Santa. Quem narra é Leandro Borges. 5 da tarde, o Batista apresenta o Esporte em Debate. Na sequência, temos a jornada Guarani e Água Santa. Amanhã, 20 horas, Palmeiras e Corinthians. Amanhã, às 19h, São Bernardo e Novo Horizontino. O São Paulo venceu. São Paulo 4, Mirassol 1. O Caleri fez 2. O outro gol do Enzo Dias e André Silva. E para o Mirassol, o Gabriel marcou. Na Vila, 26, primeiro tempo, Santos e Botafogo 0-0 com o Neymar no banco. Ontem, Belo Clube 2, Portuguesa 2, Inter 1, Red Bull Bragantino também 1. E no grupo da Ponte, a Ponte é grupo D. De dado, São Bernardo impossível tem 15, a Ponte agora tem 12, o Palmeiras joga amanhã tem 11, Belo Clube tem 5. O Guarani é grupo B de Bandeirantes, o Santos empatando vai a 8, o Guarani tem 7, Portuguesa 6, Red Bull Bragantino tem 5. Meus amigos, vamos pro intervalo. Na sequência, o gabarito, o conceito, qual é o conceito, tá bom, tá ruim, mais ou menos, foi péssimo. Tigrão e Glegger, Glegger e Tigrão na área, Noroeste 1, Ponte 2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá
outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance Extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Gabarito, conceito, Gleger, Noroeste 1.2, o conceito do jogo e melhor o primeiro ou segundo tempo? Primeiro tempo melhor, jogo regular. E pra você, Tigrão, não precisa falar qual foi o tempo, só o conceito do jogo. Jogo regular que valeu pela intensidade e organização, principalmente da Ponte. Você foi muito bem, parabéns. Ô, Gleger, Pedro Rocha, pelo menos 3, 4 boas defesas. Teve um lance que o Tigrão falou que ele socou errado. A sorte que sobrou pra ele. E se ele foi culpado no gol, Gleger? Sem culpa no gol. E pra mim o Pedrão fez um bom jogo. Conceito bom. É, primeiro o jogo do Pedrão 2025. Pachecão, o campineiro Pachecão. E o João Gabriel, lateral esquerdo, você faz as laterais. João Gabriel, segundo relatos, teria falhado no gol do Norusca, juntamente com o Nilson Júnior. Vamos lá, Tigrão, Pacheco e João Gabriel, que também é lateral direito de ofício, né? Mas quebra o galho na esquerda. O Pachecão, uma atuação discreta. E uma que ele foi pra frente, que ele tentou cruzar, ele botou exatamente na mão do goleiro. Agora, você sabe que quando eu prometo alguma coisa pra você, pra mim é dívida, né, Edu? Ô, meu. Promessa pra mim é dívida. Eu não falei pra você que eu ia pesquisar aqui pra saber quem é que dá uma bola doce, mágica, de muita qualidade. Ah, é. Sim. Para que arrancasse com ela o Luiz Felipe pra fazer o cruzamento, que aí o Bruno Lopes de carrinho meteu pra dentro. Quem meteu pro Luiz Felipe? A bola foi sensacional, foi uma bola de 20 metros, vertical, com muita objetividade, com rapidez, pegou a defesa aberta, por isso que a Ponte fez o gol. Foi o Pachecão, Edu! Foi o Pachecão, que a gente fala que é lutador, mas que tem limitação técnica. Baita de uma bola na paralela com a linha lateral, que ele enfiou para que o Luiz Felipe arrancasse e fizesse o cruzamento. Só por isso, conceito bom para o Pachecão e conceito regular para o menino que foi para o sacrifício, que estava com cãibra. Estou falando do João Gabriel. Cãibra o segundo tempo inteiro, aguentou a marimba, mas falhou sim no gol do Noroeste. Como a Ponte ganhou, o gol levou um sufoco muito grande para a defesa da Ponte, mas a moçada conseguiu segurar a marimba. O impacto da falha dele e do Nilson Júnior diminui. Então, Pachecão, alá Marco Aurélio Moreira. Pachecão, bom. E João Gabriel, pela luta, guerreou o tempo todo, conceito regular. Eu achei uma do João Gabriel também, a 25 segundos tempo, ele fez um corte importantíssimo, se jogou e evitou o cruzamento. Olha, empata o Fluminense no clássico, estava 1-0 por Vasco, o Coutinho, né? E aí o Thiago Silva empata para o Fluminense, o jogo lá no Mané Garrincha, em Brasília. Vamos para o trio de ferro, o trio, daqui a pouco o sorteio, hein, gente? Daqui a pouco o sorteio dos 10 ingressos para o derby. O juiz vai dar pênalti pro Santos, hein, Edu? Foi Se o menino Ney tivesse em campo, era ele que ia bater. O juiz tá no VAR lá, ó. Foi pênalti, né? Bateu na mão, né, Gleg? Vai dizer, mas bateu no corpo primeiro. Mas ele tá com o braço lá em cima, dentro da área lá. Exatamente. Neymar foi ver, rapaz, olha lá, tá vendo a reprise? Acho que ele vai dar o pênalti. Vai entrar pra bater o pênalti, Neymar, hein? Podia entrar mesmo, pô. Podia entrar. Bom. Podia entrar. Eu acho que vale tudo pelo marketing. E ele tá no banco com monitor de televisão, tá bom pra você ou não? No banco, não é no camarote, não. Tá no banco. Bom, o trio de ferro aí, a Ponte escalou 3 zagueiros, o Gleger, Sérgio Rafael, Nilson Júnior e Vicente Concha. Nilson Júnior, né, teve a falha também no gol, juntamente com o João Gabriel.
E o Vicente Concha, ele aos 40, aquele lance, ô Gregor, que a bola passou debaixo da perna do Pedrão no cruzamento no primeiro pau, atravessou todo o gol assim, e o cara do Noroeste não alcançou e o Vicente Concha ajudou a aliviar. E aí, ô Gregor? Gostei demais do trio de defesa da Ponte hoje. Dos três, foram muito bem. Conceito bom para os três. Bom, vamos lá. Vamos fazer um combo aqui. Os volantes, não teve meia. Primeiro volante, você falou pra mim, Tigrão, Luiz Felipe. Segundo volante, Lucas Cândido. E o Dudu, terceiro volante. Vamos lá. Alguém aqui teve lampejo de meia? Teve. E o conceito deles aí, Luiz Felipe fez a jogada, o cruzamento do gol. Foi muito bem feito, cruzou, deu uma olhada, cruzou, a bola passou debaixo das pernas do marcador dele. E a bola prossegue no cruzamento para sobrar para o Bruno Lopes, que se joga para fazer 1-0. Vamos lá, ô Tigrão, esse trio aí. O melhor de todos, o Luiz Felipe. Não só pelo lance do gol, mas correu o campo todo, fazia tempo que não jogava. Um ritmo impressionante, um leão marcando, desafogando, correndo dos dois, marcando dos dois lados. Para mim, ele foi o primeiro volante. E quem teve lampejo de meia... Ora o Dudu e ora o Lucas Cândido. Então, bom pro Luiz Felipe, regular para Dudu e para Lucas Cândido. Esse Lucas Cândido joga uma barbaridade, tá, Edu? Mas joga uma barbaridade. O problema é que o abacaxi não dá, né? Ele é jogador para, no máximo, 50 minutos. Mas ele joga muito. Nossa, não que a Ponte não seja grande, é muito grande a Ponte, mas é jogador para time grandão. Ele foi do Atlético Mineiro, chegou até a seleção brasileira numa convocação, mas a parte física dele deixa a desejar e ele tem também um joelho complicado com 2 cirurgias no mesmo joelho. Ele é muito bom, mas leva regular porque ficou menos em campo e o Dudu também cansou, mas hoje a melhor partida do Dudu com a camisa da Ponte. Regular para os dois e bom para o Luiz Felipe. Lucas Cândido foi o segundo jogo dele, né? Estava no Irã, o Lucas Cândido. E entrou como capitão. Depois ele saiu, o Pedrão, goleiro, passou a ser o capitão. Ô Gregor, Dudu, Luiz Felipe e Lucas Cândido. Esse foi meio da Ponte, 3 volantes sem meia. O que você achou? Gostei demais. Os 3 foram muito bem. Gostei. Posicionamento, evolução, transição. Bom para os 3. Ô, Edu. Vai bater? Vamos ouvir o... Vai lá. Vamos lá. Soares para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Santos, goleiro pro canto esquerdo, bola pro canto direito. Tiquinho Soares e Neymar, já pensou, rapaz? Ele tava no Botafogo do Rio. O Edu, você não me perguntou do tô pensando aqui, viu, Tigrão? Bateu bem, né, Gleger? Não, eu tô pensando aqui, hora que tiver em forma, Neymar, Tiquinho, Guilherme e Soteldo. Ó. Vai ser duro, hein? Esse Guilherme até agora é o melhor jogador do campeonato. Tá louco. Artilheiro e melhor jogador do campeonato. Agora, Edu, você não me perguntou do trio de zaga, eu também, já que você não perguntou... Não, pode falar, por favor. Eu vou ser muito rápido. Sim. Eu gostaria de dar conceito bom para o Sérgio Rafael e para o Concha, mas só regular para o Nilson Júnior, porque no lance do gol ele falhou muito, mas falhou muito, junto com o João Gabriel. No demais foi muito bem, mas eu não posso nivelá-lo aos outros dois pela falha que poderia ter sido fatal dele, né? Com o sufoco que a Ponte tomou. No restante foi muito bem o Nilson Júnior, mas não pode ir numa bola de cabeça com aquela falta de convicção que ele foi no gol da equipe, no lance que originou o gol da Ponte. Só pra ficar registrado aí. Não, muito bem. Olha, aqui a Ponte venceu 2-1 em Noroeste 1, Ponte 2 gols do Bruno Lopes para a Ponte e o Pedro Felipe marcando para o Noroeste. A Ponte chegou a fazer 2-0, na sequência tomou o gol
e acabou se segurando com 6.700 de público. Vamos lá, Gleger, a comissão de frente aí, Everton Brito e Bruno Lopes. O Everton Brito sofreu pênalti, né, que foi o segundo gol. Sim. O Bruno Lopes fez 2 gols e mais nada, acabou saindo, tava amarelo. Por pouco não foi expulso, hein? Erro de arbitragem, poderia ter sido expulso o Bruno Lopes. Essa dupla aí, ô Gleger. Olha, Edu, o Everton Brito, eu vou dar um conceito regular pra ele. Foi bem, tá? Foi bem, regular. E o Bruno Lopes, pra mim, ganhou a posição. Jogou muito, conceito bom. E pra você, Tigrão, Everton Brito, Bruno Lopes. Bom pros dois. Bom, dos que entraram, Maguinho, Gustavo Teles, Vitor Andrade, Darley. Parece que você, Tigrão, gostou aí do Gustavo Teles, menino que disputou a copinha. 28 segundo tempo ele entrou, até deu um chute aí, tá? Então, se quiser falar de alguém aqui, vamos emendando aí pro Alberto Valentim, que escalou completamente alternativo, acabou dando certo. E aí, Tigrão, dos que entraram e Alberto Valentim? Não, quero falar dos que entraram, sim. Quero dizer para você que o Vitor Andrade, de novo, já tinha ido muito bem, tomou pena, ele que sofreu pênalti lá em Diadema domingo, Ponte ganhou de 1-0, pênalti nele, e hoje entrou muito bem, inclusive virando o jogo de um lado para o outro, clareando, né? Dando aquela desafogada às vezes para que a Ponte ficasse com a bola, entrou muito bem, e o menino, nossa, me encheu os olhos, tá? Gustavo Teles, segundo volante, muito técnico, personalidade, entrou muitíssimo bem. Dos que entraram, para mim, esses dois, os destaques. E o Alberto, conceito bom, claro. Foi peitudo, foi corajoso, organizou sem ter tempo para treinar, jogou com apenas um titular e foi lá e tirou o pedido, pô. Pô, que isso, conceito bom. Beleza, Tigrão, um abraço, boa noite, Tigrão, até a próxima. Grande abraço para você, Edu, um abraço para os amigos da Bandeirantes e até a próxima, né? Eu acho que agora a minha com você é no derby, se Deus quiser, até lá. Muito bem, Tigrão, bom descanso, viu? Boa semana, viu? Hora terminou em Piracicaba, hein? Obrigado, Edu, valeu, obrigado, um abraço para você. Tigrão. Muito bem, é que eu tenho que anotar aqui, pô, rapaz, o 15 perdeu, hein? Lá em Piracicaba, Série 2, 15-0, Juventus 1. Ih, o Boris deve estar bravo, viu? Esse 15, vou te contar, mas é líder, tá? Oi, Guilherme, vamos lá. Dos que entraram, algo a acrescentar. E Alberto Valentim hoje fez um bem bolado, acabou dando certo. Bom, os que entraram para mim ficaram com conceito regular. Acho que deram conta do recado. Entraram bem no jogo, importante. E o Alberto, Edu, é aquilo que eu tava falando no pós-jogo, né? Coragem, ter coragem, e para você colocar um time para jogar com 3 zagueiros, né, sem tempo para treinar, e da forma com que jogou a Ponte, a gente tem que realmente enaltecer o trabalho do Alberto. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, pelo resultado, pela coragem que teve, o conceito do Alberto Valentim é bom, Edu. Boa noite, Gleger, até amanhã. Até amanhã, Edu, se Deus quiser, um grande abraço. Valeu. Um grande abraço. Vamos lá, vamos aos ganhadores, hein? Atenção, ingresso para o derby. Atenção, atenção. PP, Pedro Piscinato. E o Batista contratou o baterista para os prêmios, né? Porque domingo é derby, tem prêmio também. Atenção, hein? O cachê dele é alto. Isso, pelo menos dá 2 rufadas, tá certo? Vamos lá, os 10 ganhadores, hein? Vai pegar na loja da Macaca no dia do derby. Já explico. Atenção, Felício Toledo, Geraldo Tadeu Pereira, Giovana Bueno Iamonde, deve ser isso, me desculpa, ou Lamonde, é Iamonde, me desculpa, Giovana Bueno Iamonde, José Francisco Nista, N de navio, Nista, José Francisco Nista, Larissa Maldonê, Márcia Aparecida Pastorello, Maria Isabel Oliveira Silva, Robson Andrade Machado, Robson André Rodrigues, então é Robson Andrade Machado. Depois outro Robson André Rodrigues. Ribeiro ainda, hein? Robson André Rodrigues Ribeiro.
E o último aqui, Santino Martins de Oliveira. Pessoal, parabéns a vocês, muito obrigado pela participação. Vai pegar o ingresso no dia do derby, tá? Lá na lojinha oficial da Macaca, em frente ao Majestoso, das 14h50 às 15h50. Das 14h50 às 15h50. Se bem que os ganhadores, nós temos aqui o endereço de vocês na rede social. A gente vai avisar também que ganhou o prêmio, tá bom? Leva documento, leva o CPF, tá? Leva o CPF, um documento também tem o seu nome para retirar, tá? É um ingresso, tá? Um ingresso, não tem acompanhante não, é só um ingresso. Muito obrigado a todos que participaram e eu venho já no Indica Bola 22h22. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Muito bem, Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Paulistão, 7ª rodada. Começou ontem. Velo Clube 2, Portuguesa 2. Lá em Limeira, Inter 1, Red Bull Bragantino também 1. Nessa quarta-feira aqui, você acompanhou o Noroeste 1, Ponte 2. Pra Ponte... os dois gols foram do Bruno Lopes, a 45 do primeiro tempo. Depois, 10 do segundo tempo, Bruno Lopes de pênalti, 2-0 Ponte. Everton Brito sofreu pênalti. E a 14 minutos, o Pedro Felipe marcando para o Noroeste, público de 6.700, 150 mil de renda e tinha torcida da Ponte. Morumbi, São Paulo 4, Mirassol 1. O Caleri marcou 2. Enzo Dias e André Silva. E para o Mirassol, o Gabriel. Na Vila, estamos com 49 do primeiro tempo. Gol do Tiquinho Soares de pênalti. Santos 1, Botafogo 0. Neymar está no banco. Tem amanhã, 19 horas, São Bernardo e Novo Horizontino. 19h30, Guarani e Água Santa. 20 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. Bom, é o seguinte. Em termos de classificação do Paulistão, a Ponte, ela chega a 12 pontos. E com 12 pontos ela permanece no Paulistão, tá? São Bernardo tem 15, vai jogar amanhã, tá impossível. São Bernardo, a Ponte em segundo com 12, em terceiro Palmeiras com 11
Em quarto, o Aeroclube com 5, né? E acontece que o Palmeiras, né, e o São Bernardo jogam amanhã. São Bernardo em casa com o Novo Horizontino e Palmeiras e Corinthians. No grupo do Guarani, que é o grupo B, o Santos, ele tá indo a 10 pontos. O Guarani tem 7, Portuguesa tem 6, Bragantino tem 5. Então aqui, né, Guarani joga amanhã e os demais já atuaram. No grupo A, Corinthians tem 18, nossa, Mirassol tem 15, Inter de Limeira tem 5, Botafogo tem 3. E no grupo C, São Paulo foi a 13, Novo Horizontino 9, Noroeste 6, Água Santa 4. São 2 de cada que se classificam depois de 12 rodadas. Na classificação geral, Água Santa e Botafogo, as piores campanhas, estariam rebaixados hoje. Lembrando que a Inter de Limeira e o próprio São Paulo, depois da rodada, vão ficar aí com um jogo a menos. No Paulista da Série A2, nós tivemos algumas partidas, inclusive no período da tarde, começaram 15 horas. Santo André 5, Rio Claro 1, Santo André do Gilson Kleina. Em Barueri, Oeste 2, Taubaté 2. Sabe qual foi o público em Barueri? 168. Jogos da noite, todos encerrados. Capivariano 0, Grêmio Prudente 1, Ferroviária 0, Primavera 0, Ituano 3, Linense 0, São Bento 0, Portuguesa Santista 1, 15 de Piracicaba 0, Juventus 1 e São José 0, Votuporanguense 1. O 15, apesar da derrota, é líder com 16, em segundo Oeste com 13, em terceiro Primavera 13, em quarto Ituano 12, em quinto Grêmio Prudente 10, em sexto Juventus com 10, em sétimo Ferroviária com 10, oitavo Taubaté com 10. A Votuporanguense é nono colocado com 10. Olha, o Santo André é 12º com 7, a Portuguesa Santista 13ª com 7 e assim vai. Hoje estariam rebaixados São Bento e Rio Claro para a Série A3. É turno único, são 15 rodadas e 8 se classificam, depois é mata-mata. Na Série A3, vamos lá, Série A3, também tivemos 4 jogos da tarde. Americana, Rio Branco 1, Francana também 1, Rio Preto 0, São Bernardo 0, Suzano 1, Monte Azul 3, União São João 3, Desportivo Brasil também 3. Jogos da noite encerrados. Lemense 1, Marília também 1, 15 de Jaú 0, Bandeirante 0, Itapirense 0, Sertãozinho 1. E olhem, Comercial finalmente ganhou. Comercial 2, Catanduva 0. Comercial saiu da última colocação. Líder Marília 13, em segundo Catanduva 12, em terceiro Monte Azul 12, em quarto Rio Branco 12, em quinto Rio Preto 11, em sexto Sertãozinho 10, em sétimo União São João 9, oitavo Francana 8. Estariam classificados, tá? Estariam rebaixados Bandeirante e Desportivo Brasil para a quarta divisão. Bom, pelo Brasil, o destaque é para o Campeonato Carioca. Nós tivemos no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O Flamengo goleou 5-0 a Portuguesa. Gols de Juninho, Luiz Araújo, Arrascaeta, Matheus Gonçalves e Wallace Ian. O Carioca, você joga em Uberlândia, Cariacica, no Batistão, em Aracaju, em Natal, em Manaus. Impressionante o campeonato itinerante. Para falar nisso, no Mané Garrincha, em Brasília, intervalo. Vasco 1, Fluminense de virada 2. Coutinho fez para o Vasco, Thiago Silva empatou e Cano marcou o segundo gol do Fluminense. Olha, pelo Brasil, destaque no Catarinense para Barra 1, Chapecoense 1, Figueirense 1, Brusque 0, Hercílio Luz 0, Avaí 3. No Campeonato Gaúcho, tá jogando Inter e Brasil de Pelotas. Acabou. Inter 3, Brasil de Pelotas 0. Deixa eu ver aqui. Tá com 30 minutos de jogo, Juventude e Grêmio 0-0. No Campeonato Goiano, ontem, Atlético de Goiás 0, Goiatuba 0. O Caio Dantas, esse Guarani, está no Atlético de Goiás. Deixa eu ver aqui. Goiânia e Vila Nova. Terminou. O Vila Nova perdeu de 3-1. Goiânia 3, Vila Nova 1. Quem joga no Vila Nova é o Bruno Mendes. Deixa eu ver quem fez aqui o gol do Vila Nova. Foi o Bernardo Chapo. Bernardo Chapo que fez o gol do Vila Nova. Bom,
no Campeonato Mineiro, atenção, hein? Ontem, Mineirão, Atlético 1, Atlético 0. Gol do Hulk. O Atlético, apesar da derrota, melhor campanha. O Roger Silva, ex-atacante da Ponte, o Roger, é o técnico do Atlético. Deixa eu ver aqui, o clássico América e Cruzeiro. Gente, esse jogo começou 22 horas. Estamos com 31 minutos do primeiro tempo no Independência. América 1, Cruzeiro 0. Gol de Fabinho, tá? Bom, lá no Paraná, me passa aqui o Marcelo Rini. Ontem, Paraná 0, Maringá 0. O Coritiba ganhou, rapaz. Coritiba 4, Rio Branco de Paranaguá 0. E o Atlético Paranaense joga amanhã. Atlético e São Joséense. Tivemos Cascavel 0, Andraus 2. Cianorte 2, Operário também 2. E Londrina 2, Azures 1. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver Copa Verde. Copa Verde, se eu tenho alguma coisa aqui. Na Copa Verde, nós tivemos Paysandu 2, Porto Velho 1. Em andamento, Amazonas 1, Tocantinópolis também 1. Na Copa Nordeste, ontem, Sport 0, Fortaleza 2. Gols de Moisés e Breno Lopes. Breno Lopes, ex-Palmeiras, né? É a Copa Nordeste. Deixa eu ver aqui, Copa Nordeste, Copa Verde, Copa Lagoas, Copa Nordeste. Deixa eu ver aqui, Copa Nordeste, tivemos aqui alguns jogos pela Copa Nordeste. Não está sendo aqui localizado, deixa eu ver aqui uma outra fonte da Copa Nordeste. Clicando, pensando, né? Tivemos jogo lá em Aracaju, Confiança em Náutico, né? Deixa eu ver aqui, Copa Nordeste. Olha, os jogos é o seguinte: Juazeirense 0, Bahia 0. Esse jogo foi em Juazeiro, na Bahia, no estádio Adaltão. 0-0, Juazeirense e Bahia. Tivemos aqui Confiança 1, Náutico 0. Esse jogo foi lá no Batistão, em Aracaju. Vitória do Carpini 1, Souza da Paraíba 0. Vitória 1-0. Os jogos que foram realizados, portanto, nessa quarta-feira. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Bom, meus amigos, então o final da nossa apito final, lembrando aqui, pessoal, é o seguinte, é só com bola rolando que vale, viu? Porque quando terminou o jogo, muita gente estava mandando ainda, mas é só com bola rolando. Quando termina o jogo, termina a promoção. Nós temos... Você vai no YouTube, lá embaixo tem o número do WhatsApp e tem uma senha. E para esse WhatsApp você manda o nome completo, o CPF e a senha. E o número do WhatsApp é diferente daquele que você manda as mensagens aqui para o Batista. Se você mandar para minha mensagem agora, é um outro WhatsApp. Esse WhatsApp que está no YouTube é exclusivo para promoção, tá? Então, pessoal que ganhou aí o ingresso, né? Felício Toledo, muito obrigado. Geraldo Tadeu Ferreira, Geraldo Tadeu Pereira, Giovana Bueno Iamonte, José Francisco Nista, Larissa Maldonê, Márcia Aparecida Pastorello, Maria Isabel Oliveira Silva, Robson Andrade Machado, Robson Andrade Rodrigues Ribeiro e o Santino Martins de Oliveira. Vai pegar o ingresso na Loja da Macaca no dia do derby, entre 14h50 e 15h50. Entre 14h50 e 15h50 na Loja da Macaca, em frente ao Majestoso. Leva um documento que tem aí o seu CPF e a sua foto, tá bom? Muito obrigado. Hoje aqui nós transmitimos a vitória da Ponte, Noroeste 1, Ponte 2.
narrou Roger Williams, comentou o Gleger, Tigrão e os Catarinos nas reportagens. Equipe técnica, Gil Kleber, Pedro Piscinato e também Leandro Lopes e o Gabriel Ribeiro, tá? Na sequência, em rede aí com Santos e Botafogo. Por enquanto, 1-0 Santos, gol do Tiquinho Soares. Quem sabe, hein? Pinta o Neymar aí pro segundo tempo, hein? Será? Ulisses Costa na narração, em rede com a Band de São Paulo. Vem aí o segundo tempo, por enquanto, Santos 1, Botafogo 0. E amanhã, quem vai narrar Guarani e Água Santa é Leandro Bolle. Leandro Borges, a partida começa às 19h30 no Brinco. Meus amigos, um grande abraço, muito obrigado. E amanhã eu volto. Se Deus quiser. Dinheiro tem que fazer gol. E ele foi lá e deu.